também, né? Robert, Alan, Igor, Juan, o Jô, Pedro, Petrus, Fernando, Marcelinho Paraíba, Thiago Azulão. Thiago Azulão, aquele que jogou aqui com o Márcio Júnior em 2010. 2011 também. 2011. Jogou em 2011 aqui no ataque do Berlândia Sport. Exatamente. Era um dos atacantes titulares, né? Tinha vindo do Atlético Três Corações, né? Ele Tricordiano. Junto com o Ceará. Eles jogaram aquela Taça Minas Gerais daquele ano pelo Tricordiano. Isso, depois foram contratados, né? Exatamente, isso mesmo. O Thiago Azulão realmente, eu não imaginava que ele estava lá no Boa. Realmente foi contratado especialmente, eu acho que só para Taça Minas Gerais. O Thiago Azulão e o Marcelinho. E o Marcelinho Paraíba, os dois foram contratados. Se eu não me engano, o Marcelinho, acho que até ele não tinha jeito mais de jogar a Série B, que ele foi contratado depois, mas o Thiago Azulão, eu não acredito que ele foi contratado para jogar a Série B de brasileiro, não. Ah, mas não foi mesmo. Se eu não me engano, o Thiago Azulão estava fora do país, eu não tenho certeza. Eu acho que ele estava fora do país. E ele, junto com o Marcelinho, os dois foram contratados como reforço para a Taça Minas Gerais. O Thiago Azulão não vai disputar a Série B desse ano porque não jogou, porque não podia mais inscrever jogadores. O Marcelinho não jogou pelo Boa porque esse ano ele disputou a Série B pelo Grêmio Barueri. Então, é por isso que eles não foram para o módulo, para a Série B, porque senão era com certeza, mais 2 desfalques que o Boa de repente podia ter. Mas assim, mesmo com esses aí, dois, Sérgio, do Boa, tem algum que jogou a Série B? Esse Robert, o Robert jogou a Série B, o Lee jogou a Série B, o Igor jogou a Série B. Só que se você olhar aqui, a maioria são jogadores. Esse aqui é o Thiago Azulão. A maioria são jogadores reserva. Pra você ter uma ideia, tem o zagueiro, o titular deles é o Nerlon, se eu não me engano, não tá aqui. Tem o Siloé, que é um bom jogador, não jogou. Tem o Francismar, camisa 10, não jogou. Que era do Cruzeiro, foi do América. Isso. Atacante. Exatamente, não jogou. Ele veio do Guarani, na verdade. Foi artilheiro de um campeonato mineiro do módulo 1. Aí o Cruzeiro contratou, não deu certo no Cruzeiro. Isso. Foi pro América, também não deu muito certo. Então, aí tem o Francismar, que também não jogou. Tem o Radamés, que também não jogou. Tem um outro Radamés, acho que ele tinha ido pro Rio de Janeiro, não? Não sei, o Radamés é titular do Boa. Não, mas nesse jogo acho que foi pro Rio de Janeiro. Não, então eu não sei. Ele é titular. Tem uma namorada lá. Teve que prestar contas lá com a namorada. É, namorada milionária, ele, né? Que é o namorado da Viviane Araújo. Isso. Ela bombadona, gostosa. Então, ele tá pegando boi legal, hein? Não, um bicho feio daquele, hein? Boiada. Deixa eu falar, ele, né, igual eu te falei, tem também o Olívio, que é patrimônio do Boa, que não jogou. O Radar, lateral esquerdo, que não jogou, que são jogadores conhecidos. O Valdir, eu já falei. Não foge muito do nível desses jogadores que jogaram aqui não, Sérgio. Eu também concordo. Eles, até os irmãos Moraes, gostam muito, por exemplo, do Olívio, do Radar, eu já vi eles jogando. São bons, mas não foge muito. Esse time do Boa não é ruim. Esse time que jogou aqui contra o Berlândia. Mas eu também sei se tem algum destaque desse time que você fala, talvez seja o entrosamento o destaque deles, né? Mas assim... O máximo pode ser entrosamento. Pra você ter uma ideia, eles têm 44 pontos. Matematicamente, eles ainda não estão garantidos, não. Então... Não, verdade. Então, porque falta assim, só uma rodada. E empata com ele tem mais vitórias, é verdade. Porque não, tem 3 times com 41. Hoje eu olhei, fiz até uma matéria sobre isso aí. E você não tem oportunidade de ver que você está viajando. Mas eu falei bobagem. Eu esqueci de falar essa rodada. Porque até a rodada passada, eles ainda corria risco. Remoto, 0, alguma coisa, mas correria. Sábado agora se safaram. Era risco mínimo, né, Sérgio? Porque tanto o Boa e o ABC se safaram jogando juntos. Eu acho que foi um jogo de compadre mesmo, eles combinaram. Certeza. Porque os dois foram para 44 pontos. A última equipe que está na zona de rebaixamento, que é o Guaratinguetá, está com 40 pontos. E falta só mais uma rodada. O Guaratinguetá pode chegar no máximo a 43. E eles estão com 44. Não é 41, não? Não, 40. Hoje eu olhei no site, até vou abrir para você ver aqui, que
realmente já era. Eles não estão. Tão Eles não tranquilo. têm mais chance de ser rebaixados. Pode qualquer resultado agora, último jogo deles da Pode Série perder B. de goleada que eles estão na Série B, né? O último jogo deles na Série B é agora, no próximo sábado. Eu não sei te falar exatamente contra quem. Gente, eu vi isso aí. Não, mas não, nem. Ipatinga. Mas o Ipatinga já está rebaixado. É contra o Ipatinga mesmo. E Porque na Série B também tem isso de time do estado jogar a última rodada entre eles. Tipo os clássicos, né? Tipo clássico. Aí desde Desde quando Ipatinga foi Ipatinga e Boa é clássico, né? Ué, time... Ipatinga Pelo e amor Boa de não é Deus. clássico, né? Como é que chama lá? América e Boa não é clássico? América Uberlândia e Ipatinga não é Boa, não é clássico. Aliás, Não é o clássico. Boa, até agora, o único clássico que ele pode falar que tem é contra Ituitabana, não? O Boa? Contra o Itabana. Eu acho que é no máximo, né? É. Vou até abrir aqui para te mostrar que a gente... Realmente, o Guaratinguetá, que é o último time que está na zona de... Pra mim ele tinha 41. Então não, tá com certo. 40 pontos, já acabou, não tem jeito mais. Uhum. Não, então tá tranquilo. Tem 3 times, se eu não me engano, com 41. Que é o Bragantino, Caramba, já esqueci. Tem 3 times que estão com 41. Acho que é o Guarani, Bragantino e mais outros. O Guaratinguetá estão brigando com esse por causa da última vaga. A porque minha 3 já internet tá um caíram. pouco lenta aqui, estou usando um 3G aqui que tá meio lento, mas daqui a pouco a gente abre aqui e a gente fala sobre isso. Mas a Isso. questão é o seguinte, livres do rebaixamento eles já estão, e aqui ó, abriu a tabela aqui ó, se você for ver lá ó, o Guarani ainda tem 41, o Bragantino 41, depois vem o Boa com 44. Exatamente. Mas o Guaratinguetá que tem está em 17 tem 40, Então vai a 43 e no o máximo. próximo jogo do Boa não é contra o Ipatinga, é contra o que seria o É o Bragantino. Bragantino. É verdade, é Bragantino. Contra o Bragantino. Então o Boa, com certeza, gente, desculpa falar. O Boa pode nem- receber até uma nem- mala preta desse. Você pode? Você acha que pode? Você conhece lá de lá, Renato. Eu não É isso- falo nada. É isso que eu ia falar. Tá, aham. Eu não sei de nada. Nem eu. É tipo assim, né? Se o Bragantino, assim, por obra do acaso, ganhar o jogo, o Bragantino não cai, correto? Exatamente. Então tá resolvido. O Bragantino. Então a questão é a seguinte: é bem provável que eles vão poupar. Não sei se vão poupar, não. Eles vão colocar o contrário, Renato. O time que jogou com o Berlândia vai jogar com o Eles vão Bragantino. colocar o time que jogou com o Berlândia contra o Bragantino. E é perigoso de perder, hein, cara. O povo fica falando também demais desse Boa Esporte, que é um timão, que não sei o quê. Fosse um timão, não estaria brigando pra não cair na Série B. Mas comemos, gente. O time desse não é bobo também. Não é Então, bobo, na Série não. B não é à toa. Não é à toa, mas também não é esse bicho papão, não. Não é. Não é esse bicho Mas papão. nenhum da Série A, nem da Série A, Não nenhum é esse bicho não é esse papão. bicho papão, como não tem bicho papão, Renato. Tem uns times da Série A que nem bicho papão não é, né? Tem ué? tem uns verdes aí que estão caindo assim, à torta e direita, velho. Você tá falando do Bernardo Sport? Tem uns verdes aí. Não, e vou te contar uma O historinha Goiás, que aconteceu passou, ontem. Goiás subiu pra Ontem- Série A. Ué. Ontem eu Que passei. time verde você tá falando? Ontem Berlândia? eu Goiás? mandei uma mensagem pra esse cara, parabenizando ele pela classificação antecipada do Palmeiras pra Série B. Ele reclamou comigo, cara. Me ligou aqui, bravo. Não entendi por quê. Bom, Sérgio, não fica triste não. Você já passou uma vez pela Série B. Sérgio, 2000, pouca coisa você na já sua cabeça. entende. Não, e outra Agora coisa. vocês vão ser o time grande da Série B, ué. Não, e outra ué. coisa. Bicampeão. Não, e duas coisas que eu quero colocar aqui. 10 Primeiro, anos depois vocês você vão torce voltar pro- novamente na Série Você é B. torcedor do Berlândia, certo? Tu já tá acostumado a sofrer. Nossa, brincadeira, viu, velho? Pelo amor de Deus. 2 sofrimentos aí não dá não, né? Não, e- Pelo amor de Deus. hoje eu tava vendo o Flávio Gomes da ESPN. Ele falou assim: olha, na época da Parmalat eu ficava com inveja, né, do Palmeiras, com a Parmalat, com os jogadores todos lá. Hoje, o meu maior medo é a Portuguesa se tornar um Palmeiras. E aí, outra coisa também, eu vi outro Flávio, só que o Flávio Prato falando na Bandeirantes, né? Falando assim, o Palmeiras, o ano que vem vai disputar 2 campeonatos. Um de luxo, que é a Libertadores, e um de lixo, que é a Série B, cara. Pior, viu, gente? Aí até que o palmeirense questionou, falou assim, se o Palmeiras fica querendo achar que é time grande, botando o time reserva na Série B, é perigoso conseguir o acesso depois não. Ó, o Quem tem que Odilon tá, priorizar é a Série B. o Odilon tá defendendo o Sérgio aqui, ó. O Sérgio vai ficar emburrado, gente. Vocês estão fazendo bullying contra ele. Então, mas vamos voltar a Vou falar falar nada aqui pra você, não. do Uberlândia. Ô Sérgio, você acha que o Boa
nessa quarta-feira, você é um que vai estar lá em Varginha, vai acompanhar. Você acha que ele vai botar o time titular dele e vai botar o reserva contra o Bragantino no sábado? O que você acha? Vai jogar com o mesmo time que jogou aqui em Uberlândia, porque a intenção do Boa era ganhar do Uberlândia aqui e ganhar do Uberlândia lá. Por quê? Porque ele acabaria em segundo, podendo fazer o segundo jogo da semifinal em casa. Como ele não conseguiu, agora tanto faz ele ganhar como ele perder, ele vai ficar na mesma colocação. Você entendeu? Exatamente, porque se o Boa ganhar... Perder não, né? Se ele perder, não. Ele pega o Uberlândia na semifinal. Se ele perder, ele pega o Uberlândia. Uberlândia. Se ele empatar, ele passa o Vila, mas fica em terceiro. Exatamente. E se ele ganhar, ele passa o Vila e continua em terceiro. Porque ele vai para 13 pontos, né? 13 pontos, só que ele vai ficar com uma vitória a menos que o Nacional de Nova Serrana. Ele vai para 3 vitórias, se ele ganhar do Uberlândia. E o Nacional tem 4 vitórias, os dois ficam com 13 pontos. Exatamente. Então, já era. Ele, segundo lugar, ele não consegue mais. Já era. Por isso que eu estou te falando. A intenção do Boa era ganhar os 2 jogos do Uberlândia. Porque aí sim, ele acabaria em segundo. E teria uma vantagem na semifinal. Teria vantagem semifinal do segundo jogo sem casa. Como ele não conseguiu isso com o Uberlândia, pode ter certeza que ele vai colocar o time titular para jogar contra o Bragantino pela Série B. E vai colocar o time mesclado, time reserva, para jogar com o Uberlândia. Mas a vantagem não é só jogar o último jogo em casa, não, hein? Como assim você fala? A vantagem, além de ficar melhor posicionado, num confronto direto entre 2 equipes. Você pega uma semifinal. Vamos suponhamos que dê Uberlândia e Vila. É o que a gente talvez está imaginando que vai acontecer aqui. Empata 0x0 lá em Nova Lima, empata 0x0 ele tem... aqui em Uberlândia. Aí, qual que é o critério de desempate? Melhor colocação na primeira fase. Exatamente. Então, o time que está melhor colocado na primeira fase leva vantagem, sim, para a próxima fase, além de poder fazer o último jogo em casa, né? Com certeza. Então foi isso. Essa que foi a intenção do Uberaba. Do Boa. O Boa não conseguiu fazer isso. Então, agora ele vai colocar o time titular de Série B dele para jogar com o Uberlândia reserva. Mas nunca, entendeu? A verdade, ou seja, que o Boa eu acho que queria primeiro, né, chegar em segundo lugar, passando para a próxima fase e o Uberlândia não passando, ele teria vantagem de jogar em casa, né, afinal. Só que agora eu acho que o Boa queria pegar o Uberlândia, viu, na semifinal. Não queria, ele endureceu aqui no Parque Sabiá, não queria não. Sei não, Sérgio. Conversa, não queria não. Endureceu aqui porque queria aquilo que você colocou aí. Como não vai conseguir mais, eu acho que a ideia deles é pegar o Uberlândia. Né? Eles vão perder lá nunca, moço. Só que se for pra pegar o Uberlândia, esse jogo vai ser esquisito. Eles vão perder. Né? Esse jogo vai ser esquisito. Eles vão perder. E nós vamos pegar o Boa. Será, Renato? Eu tenho certeza. Esses jogadores que estão entrando aí, ó, na reserva, porque teve os 5 aí que tomaram o cartão amarelo. Você quer que eu fale o time pronto do Uberlândia contra o Boa lá? Você se foi no coletivo sábado? Não, eu sei do hoje que eu tava longe e já escutando sei. No rádio, eu também escutei. Não, eu escutei no rádio não, eu perguntei mesmo. Você ligou na fonte... Vai o PVC do canal EC. Eu perguntei o pessoal no gol mesmo. Jonathan. Lateral direita. Edvan. Dupla de zagueiros. Galego e Preto Marabá. Lateral esquerdo. Glauber. Primeiro volante. Renan Cuiabá. Eu acho que é o Jean, não? Renan Cuiabá, primeiro volante. Vai deixar o segundo volante, o Jean? Não, contrário. Primeiro volante, Jean. Segundo volante. Renan Cuiabá. Renan Cuiabá. Exatamente. Meia de criação, Hugo. Junto com ele, Ferreira. No lugar de... Bruno Henrique. E na frente, Charles Dois e Paulão. Ataques. Charles e Paulão. Eu vou te contrariar. Eu acho que o Charles não vai ser titular desse jogo, não. O apronto hoje foi Charles e Paulão. O Charles não estava treinando, não. O Charles estava com um problema físico. Será que ele já voltou a treinar? No apronto hoje estava Charles e o Paulão. Não sei. Esse é o apronto de hoje. Me falaram que o Felipe Gouveia que seria o atacante ali, junto com o Paulão. Não sei também, né? O apronto tava assim. Então eu não sei. Esse foi o apronto, não sei.
entendeu? Bom, então Tanto faz, né? tanto faz também, o Uberlândia já está em primeiro de todo jeito. Mas na sua opinião, Sérgio, vamos aproveitar aqui que o Sérgio também está cansado, ele que chegou lá de Campo Grande, de Santa Catarina, nesse momento. Ele está cansado, né? Mas preferência sua. Você quer pegar... Se você tivesse que decidir, futebol não tem como decidir, mas é Boa ou Vila Nova você quer pegar na semifinal? Vila Nova. Por quê? 2 motivos. Primeiro, tá certo que o campo do Vila Nova lá é perigoso demais, gente, principalmente com o Uberlândia. Uberlândia, a única derrota que o Uberlândia teve nesse campeonato foi pro Vila Nova lá dentro do Castor Cifuentes. E vai ser só lá. Olha o gol. Exatamente. Olha o gol do Uberlândia aí, gente. Então, enquanto o pessoal olha o gol aí, eu vou tomar um golinho aqui, mas falando do por que eu prefiro o Vila Nova. Primeiro, o Vila Nova ganhou seus jogos, fora o Uberlândia, que pra mim foi uma fatalidade, porque o Paulão perdeu o pênalti no final do jogo, aquele jogo era pra ficar no mínimo empatado. Acho que o Uberlândia jogou bem, né? Jogou, sim. Equilibrado. Jogou mais ou menos. Não, Mas era o segundo jogo bem do campeonato bonito. também, Qual jogo né? que você viu o Uberlândia jogando bonito nessa taça minha? Foi só contra o Vila aqui, né? Mas Só. errou um gol demais, então não foi bonito. Só teve muita jogada, né? Muita finalização errada, mas teve muita jogada de gol, perigo de gol. Por que o Vila? Porque o Uberlândia já conhece lá, com esse time, viu que lá o negócio não é brincadeira, então eles vão saber jogar agora lá no Castor Cifuentes. E outra coisa, o Vila fez esses pontos tudo com os reservas dos reservas. Entendeu? Então ele fez 10 pontos. Quantas rodadas atrás que o Vila fez 10 pontos? Então já tem muitas rodadas. De lá pra cá o Vila acho que perdeu 3 ou 4 jogos seguidos. E quanto tempo ele tá sem jogar? Então ele tá sem ritmo de jogo também. Então um dos motivos é esse. Eu quero o Boa na final. Nem que a gente perde. Mas eu queria, se eu pudesse escolher, com certeza eu optaria pelo Vila Nova na semi e o Boa na final. Não, perder faz parte do esporte, isso aí um dos times tem que ganhar. Essa Taça Minas, então não tem essa questão aí. Mas assim, para te falar a verdade, eu não aguento perder outra final. Perder faz parte do esporte. Eu não aguento perder outra final. Então eu preferia, se for pegar um time, eu preferiria eliminar o Boa na semifinal. E se a gente for eliminado na semifinal, vamos eliminados por um time da Série B. Agora, ser eliminado é uma coisa, perder um título é diferente, cara. É bem diferente. A torcida do Uberlândia Sport já está muito chateada com o Uberlândia. Eu sei que se chegar no final, nós vamos... Se chegar o Uberlândia, chegar na final e eu torço para que chegue o Hélice e Sérgio, a gente pode juntar a renda e público de todos os jogos da Taça Minas Gerais, juntar numa sacola, que o Uberlândia vai superar todos. Num jogo, né? Em um jogo só. Concordo com você. Aliás, eu estava até comentando com o Edson, o jogo, eu não sei se foi entre Esportiva, Guaxupé e Minas, ou Minas, acho que foi Esportiva, Guaxupé e Minas. Foi o primeiro jogo da final, né, da segunda divisão, 700 pagantes, ô Sérgio. Final, hein? Final, jogo final. Para decidir o título. É brincadeira. Futebol mineiro já, infelizmente, está uma tragédia danada. Meu Deus do céu. Eu vou pedir pro Ellison colocar o gol lá que o Martoni fez, posicionar novamente pra gente aí. Porque depois do gol, os jogadores fizeram uma dancinha. Você sabe por que eles fizeram essa dancinha, Sérgio? Não. O Marcelinho Paraíba, quando fez o primeiro gol de pênalti, eles foram lá e fizeram uma dancinha, tipo coretando os jogadores do Uberlândia Sport, coretando o time. Você vai ver que o Uberlândia fez o gol e se reuniram de novo e fizeram a mesma dancinha. Você vai ver aí, ó, o Wes vai colocar e posicionar novamente aí. Nosso sistema aqui é manual, tá, gente? Vocês perdoam a gente aqui que vai escolher. Agora vai ser a cobrança de pênalti aí. Vira pra cá o computador, Wes. O meu tem um pouco de atraso. Aí vocês vão ver aí a cobrança. Teve a sequência do... O Martoni se posicionando eu juro aí que eu pra não cobrar tinha entendido, Renato, o por que da dança. Depois que eu fiquei sabendo que teve essa sacanagem aí. Olha lá, o Martoni bateu, muito bem cobrado, né? Chutou
bola para um lado, goleiro para o outro, então não teve jeito. Eles foram lá na frente Ó, e o fizeram uma Walter chamando a dancinha. galera lá. Fizeram uma dancinha igual que o Boa fez. Charles que Olha chamou. lá. Fizeram essa dancinha aí, ó. Pra realmente zoar os jogadores do Boa. Que zoaram o Uberlândia, né? Eles zoaram o Uberlândia e tomaram a mesma zoação. É legal isso aí, não, como é que fala? Isso não gera atrito, não gera inimizade. Não, também acho legal. Isso é- Embora. No embora- futebol isso é legal. Não, também acho legal. Embora eu ache essas danças ridículas, mas tudo bem. Não, hoje Eu em gosto dia- mais daquelas comemorações antigas. Os caras comemoravam espontaneamente. Mas. É, Se bem hoje- que no depois caso que eu acho que foi inventaram- espontâneo, né? No caso que eu acho que foi espontâneo. Depois que inventaram o tal do João Sorrisão, tá todo mundo dançando igual o João Sorrisão disso aí. Mas foi um dos motivos da comemoração. Eu não sei se você tem o gol do Boa e se realmente teve essa dancinha. Depois você conseguir voltar, Welles. Gol do Boa foi aos 9 minutos, né? Aos 8 minutos do primeiro 8 tempo. minutos do primeiro tempo com o Marcelinho Paraíba. Até confirmar realmente se houve essa dancinha deles lá nesse momento aí do jogo. Mas bom, pra mim, vamos falar do jogo, até por questão de tempo que a gente tem aí, pra falar sobre esse jogo aí. Eu achei uma partida até boa. Não foi uma partida boa, fica até engraçado. Foi um jogo bom. Não foi uma partida boa, foi um jogo bom. Um jogo bom porque o time do Boa joga e deixa o outro jogar. Tem essa diferença. Não veio aqui no Parque Sabiá com a proposta de jogar recuado. O Uberlândia, no primeiro tempo, não jogou tão bem. Até o Uberlândia estava mais recuado, até certo momento do jogo, mais de 20 minutos, não tinha chutado nenhuma bola a gol. Vocês estão vendo aí, teve o pênalti aí que o Martoni, ele fez até, salvo engano, fez para tomar o cartão amarelo o mesmo. Marcelinho bateu bem no meio do gol alto. Isso. Né? Aí eles fizeram a dancinha aí, ó. É, Logo lá na- depois os jogadores do Uberlândia olharam aqui lá, não ficaram muito satisfeitos e Descontaram, enfim, né? Devolveram. descontaram depois foi uma espécie de uma vingança ali. No primeiro tempo o Uberlândia não jogou bem, não sei se foi por causa da chuva ou se ficaram esperando um time de Série B, ficaram um pouco assim imaginando que seria uma equipe muito forte. E, na verdade o Boa não trouxe uma equipe assim tão forte, é forte. Eu acho que é uma equipe do mesmo nível que o do Uberaba, mais ou menos, com exceção dos dois jogadores ali, igual o Marcelinho Paraíba. Não achei que ele fez uma grande partida, não sei se o Sérgio concorda. Não, Ele não tava- fez, não fez. Também concordo que ele não Para fez o uma nome grande dele, partida. para tudo que ele Podia ter jogado muito mais, né? podia ter jogado, ele não fez uma grande partida, mas não deixa de ser o Marcelinho Paraíba, né? O Odilon fez a colocação, porque que não tem como não falar, viu? Diga. Sobre as comemorações, só que pós-jogo, né? O Odilon falou, eu prefiro as comemorações atuais, no motel com com bando de mulheres, né? E cachaça, igual o Adriano faz. Bom, isso você tá falando, né, Odilon? Você que sabe. A gente não tá sabendo se tem essas comemorações do Uberlândia, não. Até porque... Ele tá falando do Adriano jogador. Ah, sim. Igual o Adriano faz, não o Uberlândia. Tá certo. Mas assim, alguns... Vamos até o Jonathan, goleiro. Infelizmente, o pênalti foi muito bem cobrado, não teve nem que discutir. O Edivan tentou chegar algumas vezes, mas não comprometeu a partida. Pra Não, mim, teve bem. E o Jonathan, quando precisou, né? Não, o Jonathan, Foi bem, né? De novo, né? principalmente no segundo tempo, né? Não sei não, viu, Renato? É difícil segurar ele aqui, viu? Ainda Não, mais que ele não tem. Ele é o contrato de empréstimo. Emprestado, né? Acho muito difícil segurar Você, ele aqui. Sérgio, você que tá por dentro aí, você acha que ele continua? Não, Não, né? você breve. Não, porque ele não quer, né? Porque Pronto não, e radical, não né, vai ter Sérgio? jeito, né? Exatamente. É uma pena. Exatamente. É uma pena mesmo, porque um jogador que está num crescimento muito bom, né? Ele, pra você ter uma ideia, depois que o outro goleiro saiu, ele nem lembra mais que existia o outro goleiro, que estava o outro goleiro aqui, o André. Então ele tá muito bem, tá jogando muito, muito bem. Eu queria que ele continuasse aqui pro ano que vem, só que pro ano que vem, por ele tá só como empréstimo pro Uberlândia Esporte, aonde que ele está contratado, que é o Nacional do Amazonas, lá eles vão disputar o estadual, né, o amazonense, e na sequência Uma Copa do Brasil, né? a Copa do Isso vai ser Brasil Uberlândia. e a Série D, né, Campeonato Brasileiro é. Série Mas D. Série D é no segundo semestre, né, Sérgio?
Segundo semestre o quê? Começa a Série D, começa no... Sim, mas são 3 campeonatos. Não, tudo então bem, ele tudo vai, bem, ele vai, mas ele- se... Mas um exemplo... Mas no que o Berlândia também vai Nacional... disputar 3 aí. Não, mas um exemplo que o Nacional não vai usar ele. O Berlândia vai disputar 3. O que é? Copa do Brasil, Mineiro e Taça Minas Gerais aí. Não, mas um certo. exemplo que o Nacional... não vamos utilizar ele. Deixa ele aí mais um pouco. Existe, Mas o pode Nacional até quer ser ele. isso, né? Mas Mas só se o Eu Nacional acho for muito muito Nacional difícil. quer. O problema é que o Nacional quer Nacional vai ele. querer, aí ué. que tá, né? O problema é esse. Vocês estão acompanhando o desempenho Ó, a dele aqui, né? participação aqui dos internautas aqui, ó, o Diego Franklin Faria acha que o Verdão tem que entrar para ganhar do Boa, porque se ganhar do Boa na semifinal, ele acha que o Verdão vai com moral para cima do finalista. Agora se pegar o Boa na final, será mais difícil. E o Eu não acho não, viu, tá Diego? dando Franco? boa noite aqui para todo mundo aqui, o Diego, o Arthur Castro, que mais uma vez não pôde vir aqui no resenha. Ele tá igual a tio do Docinho, uma hora dá certo, tá acompanhando aqui pela internet. É, isso aí tá promessa. Ele foi candidato a vereador, não ganhou, né? Ou não? E o Marcos tá falando que foi o Álvaro que fez o pênalti, não o Martoni. Eu acho que foi o Martoni, hein? Vamos confirmar isso aí. Ah, vai ter que olhar pelo cabelinho. Né? É o cabelinho que vai fazer a diferença. Eu também não lembro, não tava lá, né, gente? Então eu não pude falar, não. Quanto ao Diego Franklin, ó, seguinte. Eu queria o Boa na final. Pelo menos meu time chegou na final. Eu acho que pra final seria o Boa questão de público. Isso. Mas tem que acontecer o seguinte: primeiro o jogo lá em Varginha tem que terminar empatado. Isso. Porque senão o torcedor do Berlândia não vem Não de vai. jeito nenhum. Se o Não Berlândia vem. tomar uma goleada lá do Boa, Acabou, aí não tem ninguém aqui não. já era mesmo, pode esquecer, cara. Também acho que não tem Volta ninguém. um pouco aí, Wes, vamos ver quem que fez esse pênalti aí. Foi o Martoni. Foi o Mar- demais. Você que se confirmar isso aí, volta um Foi o pouco. Martoni que fez. Foi o Martoni que o Álvaro aqui, ó. O Álvaro tá do Mas lado não aqui. tá passando na tela aí não, Sérgio, tá só na tela do... Ah, Wes, então vamos tá. voltar Ô Marcão, isso aí? agora você... Não, mas acontece. Foi mal, acontece. Não, mas é Foi- normal, porque os jogadores do Berlândia são muito parecidos, né? Parque Sabiá, Não, mas Martoni com o... Pelo amor de Deus. o Thiago Mariano com o Galego não vai, né? Vai sair Mas agora. Martoni com o Álvaro não dá não. O pênalti agora, ó. Já estamos colocando na tela. Ó, você vai ver agora que foi o número 3, Martoni. Do lado direito que caiu aí tá o Álvaro, viu, Marcão? O Álvaro é camisa 7. Isso, exatamente. Então foi o Olha aí. Martoni mesmo. Que Então, fez. realmente, foi o Martoni. foi o Martoni, Marcos. Então, Mas, Zé, de qualquer repita. forma, obrigado pela participação. Valeu Continua demais, acompanhando Marcão. a gente aí. Que tá escrito aí atrás da camisa do jogador do Boa? O que tá escrito? Volta lá e dá uma pausa. Propaganda de... Mas pode fazer política, assim, depois de eleição? Mas não, é empresa. Isso é nome de empresa, né? É não? nome de empresa? É, ué. Não, deixa o play, depois você dá um pause na hora que mostrar a camisa, depois do gol. Isso é nome de empresa. Os caras fazem carteirinha de ônibus lá, não é não? Carteirinha de ônibus. Não é a empresa que faz carteirinha de ônibus lá? Dá um pause aí. Com pause não dá pra Não, ver, né? O Wellington Prado. Ah, não. Acho que eu já ouvi falar esse nome aqui em Berlândia. Mole? Tindirim, 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 tindirim. Meu Deus do céu. Por que esses caras não ajudam do lado de cá, velho? Não entendo. sabe? Não, mas pois é, eu Eu acho que é uma não entendo. oportunidade que eles têm agora que o PT tá no poder, do Wellington Prado vir ajudar aqui o Berlândia um pouco, né? Ô, brincadeira, hein, velho? Mas eu vou te falar uma verdade. Na moral, eles não foram patrocinadores, pelo que eu soube, realmente, eles não deram patrocínio nenhum pro Boa. Parece que os irmãos Moraes fizeram em agradecimento Pelo pela dinheiro. construção do estádio Júlia Prado lá em Tuiutaba. Eu não acredito nisso, não. Mas eles não estavam nem usando mais essa camisa com escrito Wellington Prado. Usou Ah, o usou Berlândia. aqui só pra poder... Primeiro, né? Pra galerinha ficar brava. Com E certeza. segundo, pra poder mostrar pros cabelinhos que estão agradecendo. Vai fazer o que, né, Sérgio? Então tá, então, né? É, Então tá, né? Fazer o quê? nós estamos numa resenha aqui externa aqui. Esse negócio de ler mensagem Momento. no celular aqui. Sabe o que acontece? O Renato pegou o celular
E foi ler a mensagem e esqueceu do programa. Esqueceu que ele tá ao vivo. Gente, pra falar em programa, eu vou fugir um pouco da pauta. Porque a Tem gente pauta aqui da resenha? É porque nós estamos falando do jogo do Berlândia Esporte Clube, né? E o que eu vou falar não tem nada a ver com o Berlândia Esporte Clube. Mas assim, visando o campeonato, o Berlândia até o momento não houve e não fez até agora nenhuma contratação visando o módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2013. E outras equipes já até apresentaram alguns jogadores, ou melhor, já apresentou a lista de jogadores, vão apresentar os jogadores em festas. É o caso do Mamoré e o por RT. exemplo. Mamoré e o RT. Falando de Mamoré, eu tô até aqui com uma pré-lista deles que de repente os nossos torcedores que estão nos acompanhando até conhecem. Pode conhecer alguns jogadores. Então sim, só para vocês estar cientes, para vocês começarem se preocupar, ou então a começar a equiparar jogadores com os nossos jogadores que nós temos aqui. Falando de Mamoré, os já definidos, pro gol é o Rafael Broeto, que jogou no Santa Helena de Goiás. Lateral esquerdo é o Adílio, que jogou no Guarani de São Paulo. Outro lateral, o lateral direito... Adílio é aquele que jogou no Flamengo? Não. Lateral direito, Rafael, que estava no Nacional de Nova Serrana. Ter conhecido, jogou agora. Zagueiro... É Júnior nesse Rafael, não? É Júnior. É Júnior. Zagueiros, Josimar, que já jogou no Mamoré o campeonato passado. Jogou no Berlândia, na seleção brasileira também, Josimar. Zagueiro. Aquele era conhecido como Josibar. Aquilo era lateral direito. Aquilo era lateral direito, mano. Então o Josimar na zaga, junto com o Henrique, que estava no Ituiutabana. Que estava no Ituiutabana e jogou pelo Berlândia, então ele está lá. O Diego, outro zagueiro que está faltando detalhes. O Márcio Paraíba, outro zagueiro que veio do Campinense. Alemão, zagueiro que jogou pelo Tombense. Mica, que jogou no Patrocinense, eu lembro dele. Estava na Ituiutabana também, um volante bom. Thiago Carvalho, volante que já estava no Mamoré. Veio Wanderson Totó, outro volante do América de Teófilo Otoni, e jogou também no Guarani de Divinópolis. O Zotti, outro jogador do Tombense. Esquerdinha. Qual esquerdinha? Não. Antigo, Jogou no Berlândia? Não. Esse esquerdinha é um camaradinha que jogou no Funorte. Não sei se vocês lembram desse cara. Nossa, fez a festa em cima dos ruins do Berlândia. Como é que chama? Aqueles dois volantes, o Gustavo e o Balduino, não viram ele jogar. Passou sim, igual foguete do meio deles, cara. Exatamente, e esse esquerdinha... Era o 10 do Funorte, lá em Patrocínio. Isso, só que aquele jogo que nós fomos eliminados do modo 2. Exatamente. E um molequinho novo, bom de bola. Nossa, o Berlândia não podia ter perdido esse jogador. Vou falar uma coisa pra você. Devia ter contratado ele pra Taça Minas ao término da competição. Mas você sabia que... é muito bom. Olha só, a questão foi que o Mamoré foi à frente, esse jogador ia ser vendido pra fora. Aí não deu certo, o Mamoré, que não é bobo, foi lá e contratou ele. Você sabia que ele viria para Taça Minas Gerais para jogar pro Berlândia? O Berlândia tentou a contratação dele. Ninguém sabe, eu não devia nem falar. Não, o Berlândia queria a contratação dele para Taça Minas e ele firmar pro módulo 2. Só que ele já tinha contrato com o Mamoré não desfez o contrato e o Mamoré cedia o jogador. Falou, eu vou ceder o jogador pro Berlândia, disputa a Taça Minas Gerais, depois vocês me devolvem pro módulo 2. Aí é ruim, né? Aí o Berlândia falou assim, não, peraí, vou preparar o jogador pro outro time, ou seja, vou criar a cobra para poder me morder. Não dá mesmo. Então, por isso que o Berlândia não aceitou, e eu concordo. Embora seja um Nesse jogador... caso tá certo, né, Sérgio? Embora seja um jogador muito bom, então ele não veio. Aí o Mamoré cedeu ele pro Bahia, só que não jogou no Bahia, porque, não sei... Então, um jogador muito bom. Ele tá lá no Mamoré, já preocupa. Junto com ele, outro meia bom de bola, que tá no Brasiliense, que é do Mamoré, jogou no Mamoré, jogou no Nacional. O Nacional, ele tava jogando no Nacional de Uberaba, só que o Brasiliense veio e pegou ele, é o Evandro. Molequinho também bom de bola. Então, ele tá voltando. Evandro é o que jogou no Araxá? Não, não é aquele não, aquele tá no Araxá. Esse é outro Evandro, esse aqui é um meia atacante. Ele jogou no Mamoré ano passado, esse ano ele também. Fez gol no Berlândia. Lembro. Também acabou junto com o Jobert lá, né? Jogou.
Então esse Evandro tá voltando. O Charles, que também era do Mamoré, o meia do Mamoré que estava no Valério. Marlon, o meia do Vila Nova de Nova Lima. Jonatas Reis, atacante do Ipatinga. Não sei que. Será que é aquele Jonatas Obina? Não sei. O Obina é o que tá lá no Boa hoje. Ah, é, verdade. Então Jonatas Reis, do atacante. Jardel, atacante do Rio Branco de Americana. Nossa. E Paulo Ricardo também, que era do Mamoré e tava jogando no Valério. E com isso, o Mamoré ainda pretende contratar mais 2 jogadores, que é 2 goleiros, porque só tem um goleiro, e um atacante, sem contar os jogadores da categoria de base, né, que já estavam por lá. Então esses são os jogadores do Mamoré para o módulo 2. Então o Mamoré já começou na frente. Assim, o Berlândia começou à frente, lógico, já tem um time não tem jeito de você pré-definido. falar que o Berlândia hoje tá com um time que é líder da Taça Minas, que já mostrou que tem. Para mim, hoje, o time titular do Berlândia Sport começaria bem o módulo 2. Eu sei que precisa de mais reforços. Eu acho que o Berlândia também está no caminho certo, mas tá uns no caminho 3, 4 certo. reforços o Berlândia precisa. Principalmente que vai perder. Principalmente que vai perder, né? Vai perder o goleiro. Reforços e não contratação, né, gente? Não, reforço para chegar e jogar. Vai perder o goleiro, o Jonathan. Eu sei que tem um menino lá, o Neto Boninho, que é um bom goleiro, mas ele nunca jogou uma competição profissional. E é juvenil ainda, que está emprestado para os juniores. Exatamente, mas é um bom goleiro. Mas Muito o bom outro goleiro eu não sei. Eu li algumas coisas na internet. Thiago, né? O Thiago, conversei Rocha. com o Zé Humberto, quarta-feira no CT, ele falou que conhece o Thiago, é um bom goleiro. Mas, nossa, eu estou gostando demais das atuações do Jonathan, eu fico preocupado de não ter um goleiro com segurança. O Jonathan é o tipo goleiro de módulo 2, porque ele sai em todas as bolas aéreas. Isso para módulo 2 você pode esperar em Patrocínio, sai bem, em Patos de Minas, nos 2 campos, é o que mais acontece. Apesar que o time do Mamoré era bem técnico, e pelo jeito que está aí, continua sendo um time bastante técnico também. Deixa eu falar uma coisa, sabe por que eu estou falando isso do Mamoré? Porque esses jogadores do Mamoré, por que eles já pré-definiram os jogadores? Sabe o que eles estão visando? Por que eles já apresentaram os jogadores? Pro torcedor do Mamoré já saber mais ou menos quem são os jogadores pro módulo 2, sabe para quê? Para eles explorarem, sabe o quê? Vender o sócio torcedor. Exatamente. Vender o sócio torcedor. Por isso que eles já, antes de apresentar, porque geralmente é aquele mistério, né? Ninguém conta que contratou, que vai contratar. Ninguém. É no dia da apresentação. Mamoré, que não é boa, fez ao contrário. O Márcio está falando assim que os diretores do Mamoré é quem estão contratando os jogadores. O Jonathan já estava no Mamoré, falando que é um bom atacante. O Henrique está falando que estava no banco da Ituiutabana. Mas foi artilheiro do módulo 2 esse ano aqui pelo Berlândia, né, Marcos? Ô Marcos, o Henrique ficou no banco da Ituiutabana 2 jogos. 2 jogos. Ele era titular absoluto. Inclusive no último jogo que a Ituiutabana perdeu de 2-0 pro Minas, ele estava de titular, 30 minutos sentiu a coxa e pediu para sair. Então assim, ele começou no banco, depois ele foi titular. Ele não era banco na Ituiutabana, ele ficou no banco na Ituiutabana sim, mas ele não era banco. Na maioria dos jogos ele jogou como titular. E esses outros jogadores realmente estavam no Mamoré. É um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Mas é lento, para ataque. Ele é um artilheiro. Se você for não, pensar, é verdade, gente. Se o Berlândia tivesse... Ele em bola parada, ali, ele é bom. Tanto a favor, na questão de tirar eu sou capaz de falar que ele é melhor do que os que tem hoje aqui, dos atacantes. Ele é melhor do que o Charles, ele é melhor do que o Leonardo, ele ainda ajudaria na marcação, né? Não, mas saída de bola eu falo assim, do mesmo jeito que ele vai bem dentro da pequena área lá, a favor do time que ele está jogando, fazendo gol, ele também é bom marcando lá atrás, que escanteio ele tira de cabeça. É um jogador alto, é um cara que pula, tem impulsão. Alto assim, ele tem impulsão boa. Mas na bola no pé eu acho ele lento. Jogador rápido, acaba com ele ali, né? Exatamente, eu acho ele muito lento. Pega um Bruno Henrique, por exemplo. Nossa Deus. Acaba com ele. Deixa. A pergunta que me fizeram foi essa, você acredita? Quando foi falar do Henrique, ele falou assim, e aí, se deixar o Bruno Henrique na cola dele ali, ele pega o Bruno Henrique? Eu falei, nossa, só se for lá depois, lá dentro do gol. Apesar que, ainda não acharam uma zaga que pega o Bruno Henrique, né? Não tem nenhuma ainda.
Bruno Henrique, o pessoal tem feito os lançamentos, ele tá atrás do zagueiro, ele consegue ultrapassar na correria ali. O moleque realmente, ele treina muito, né? Tem uma observação por falar do em Bruno aqui, Henrique, ó, o Arthur Castro tá falando que é isso, o Henrique jogou muito no verde aqui no começo do ano. Jogou fazendo gol, né, o Arthur? Na zaga, infelizmente, a gente tomou muito gol bobo ali, principalmente Não, de gente, bola pois aérea. é, esse que é o problema. Esse que é o problema. O cara jogou, mas ele fez gol, ele foi o artilheiro do Berlândia. Mas lá atrás, gente, ele não foi bem. Não adianta, ele não foi bem. É um jogador que, ao meu ver, é um jogador lento. aí a primeira função dele é defender, né? Mas hoje, no Berlândia Sport, não tem nenhum atacante que faz gol, né? Não O tem. Bruno Há Henrique, quanto tempo não o tem um Bruno atacante que Henrique faz gol? É um É um meia. meia atacante. Sim, mas há quanto Ele é tempo mais meia do que atacante. há mas quanto ele tempo tá- o Berlândia não tem um atacante que você pode confiar? Não, o Rena. O Rena era um atacante bom. Mas faz tempo também, né? O Heraldo. E os dois o últimos Heraldo era um anos, os dois atacante últimos bom. anos do Rena aqui também não rendeu nada. O último ano principalmente. Tava jogando, como diz o Camargo Neto, igual o Saci Pererê, né? Com a perna só, né? O Heraldo sim, o Heraldo eu concordo com você, mas ficou o quê? Ficou pouco tempo aqui também. O Heraldo, ao meu ver, deixou a desejar, viu? Tá certo que ele Não. pensou no... Pensou no dinheiro do É, bolso não é dele. bobo, não. Já veio pensando nisso mesmo. Mas ele podia ter ficado mais uns diazinhos aí, depois foi. Tivesse ido. De repente, quem sabe, um dia o Heraldo volte, né? Tomara, vamos ver. De repente ele volta um dia aí e faça gols. Mas o Heraldo, quando ele veio também, ele não tava fazendo gol de jeito nenhum, vocês lembram disso? Nos Não, eu amistosos, lembro. nos jogos de treino, ou não fazia gol nem a pau. Ele fez 4 ou 5 amistosos e não fez nenhum gol. E a torcida tendo paciência com ele, né? Tendo paciência. Mas quando começou o campeonato contra o Fluminense de Araguari, o Berlândia ganhou de 3-1 ou 4-1, não lembro. Você goleou lá o Fluminense, lá no Sebastião César. Ele deu passe para um gol, pro Carlos Marques, salvo engano, o Carlos Marques fazer o gol. E depois fez o gol dele também. Depois, praticamente, ele estava quase todo o jogo fazendo um gol. Era o Heraldo do gol, né? Heraldo gol. Mas, vamos ver. Tomara que um dia ele volte aí fazendo gol, né? Porque senão fica igual aquela história do Paulão, que veio pra cá pra fazer gol, veio como artilheiro do módulo 2 e, apesar que o Heraldo não foi artilheiro só do módulo 2, o Heraldo, toda a vida, ele sempre foi um dos principais Foi artilheiro jogadores do Mineiro de módulo 1, ele jogando pelo Não foi só uma vez, né? É, Voltando jogando pelo Democrata. Né? Voltando um pouquinho no Bruno Henrique, na transmissão quarta-feira, Renato, não sei se foi você ou o Rafael, que comentou que o Bruno Henrique teria renovado o contrato com o Berlândia. Isso procede, Sérgio? Ele já tem contrato com o Berlândia até maio. Foi o Sérgio, então. Não, eu não falei isso não. Alguém comentou lá que Ele já tem feito a contrato com o renovação Berlândia. pra jogar o modo 2, que vai jogar o modo 2. Bom, excelente Cara. jogador, tomara que realmente continue. Eu penso que ele, pra seguir em frente aqui com o Berlândia Sport, é bom. O Marcos tá falando aqui, ó, te respondendo, Sérgio. Tá até legal esse debate entre vocês dois. Ô Marcão, você tem que vir aqui na resenha, participar ao vivo aqui comentando. Só se o Henrique voltou no jogo final, na quarta, quinta e sexta rodada e no primeiro jogo da semifinal, ele não foi titular, talvez estivesse machucado. Isso é o que o Marcos está falando aqui nos comentários. Na quarta, aqui. quinta, sexta, quantas rodadas teve? Não sei. Quantas rodadas? Bom, os jogos que então eu devo ter visto a primeira, a segunda, a terceira, depois a sétima, a oitava, a nona. Eu sei que no amistoso contra o Berlândia, que ganhou de 3-1, 5, né? 5, não foi não? 3-0? 3-1. 3-1. Ele é ficou titular. 3-0 primeiro tempo, É, depois o jogou, Berlândia ele fez um jogou gol. como time titular, né? Ele jogou no time titular. Verdade. Exatamente. Ele estava no time titular. Contra o Minas lá, contra o Minas aqui, ele jogou. Mas nesse jogo, o Bruno Henrique não jogou. Lá em Tuiutaba. Não jogou? Não jogou. Ele não... Eu não lembro do Bruno Henrique. Não jogou não. Nem foi, né? Eu acho que ele nem foi. O Bruno Henrique não jogou. Jogou, gente? Não jogou não. Jogou sim. Eu vou confirmar aqui. Jogou sim. Jogou demais. Vou confirmar. Jogou de menos, então, né? Jogou, ele Não jogou jogou demais não, né? Não, ele jogou de menos. Ele jogou de menos, mas ele jogou. Ele Vou jogou. confirmar aqui. Vamos continue que eu vou só fazer uma pesquisa rapidinho aqui no canal. Isso aí que eu te falo. Ô Marcão, você tá achando que você tá querendo o Henrique no Berlândia, cara?
Você tá falando que ele é reserva, ninguém contratar ele, você quer ele de volta aqui. Fala a verdade, Marcão. Você e o Bosco. É duas pessoas que Bosco é verdade, Bosco é ele. É dois que quer o Henrique aqui. Não tem jeito não, Marcão, não dá não. Ele já tá lá no Mamoré, viu? Não tem jeito não. Pra mim era o RT, tava fechando com o RT, no final fui pro Mamoré. Renato, Menos mal. Sérgio, fala em zagueiro, já que o Henrique não vem, Tem que contratar um, né? qual zagueiro que você acha que seria uma boa pro Uberlândia Esporte hoje? Pra gente poderia correr atrás desse cara. Porque a zaga titular do Uberlândia parece ser, tá passando uma certa confiança, né? Mas tem que ter uma sombra ali, né? Ó, hoje nós temos quantos zagueiros no Uberlândia Esporte? Vamos contar, vamos enumerar aqui, ó. A dupla de zaga titular que é Galego e Martoni. Aí tem o Preto Marabá. E os dois reservas, né, imediatos são Preto Marabá e o Rafael Dias. E ainda tem dos juniores o Jones e o Jean. Sim, Preto Marabá, nós vimos a atuação dele em Ituiutaba, deu medo, né? Pois é, mas no apronto de hoje ele é Mas titular. também, não, tudo bem, mas também é um jogo, né? Mas deu medo da Ele não entrou, pelo menos no primeiro tempo, ele não jogou não. Mas no segundo tempo ele jogou. Aqui, ó, o time do Uberlândia, naquele jogo lá contra o Ituiutabana, foi Jonathan, Lucas, Rafael, Preto Marabá e Glauber, Thiago Mariano, Renan Cuiabá, Hugo Veloso, Ferraz, Felipe Gouveia e Paulão. No segundo tempo, que terminou 1-0 para o Uberlândia Esporte, o Uberlândia entrou com Jonathan, Divan, Galego, Preto Marabá, Glauber, Álvaro, Renan Cuiabá, depois entrou Jean, Ferraz, depois entrou Charles, Hugo Veloso, Bruno Henrique e Paulão. Então o Bruno Henrique jogou o segundo tempo. Jogou Eu o lembro segundo de ver tempo, lá, pô. quando o time ganhou de 1-0. No primeiro tempo que tomou, Esse jogo, lembra que esse jogo tomou os gols do Torres, do Marchiori lá e do Dyson, tava, o Bruno Henrique não tava. Esse jogo aí foi a causa da queda do Cavalo. Uma das, né? É, uma das. Que só uma esse coisinha, jogo Sérgio. que ele entrou com o time reserva, jogando contra o time titular da Ituiutabana. Não, só uma coisa Tomou a que cara. Depois ele chegou aqui brabo, falando que o Ângelo, o pessoal queria derrubar ele, por isso que fez ele fazer aquilo, blá, 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 blá. Então no segundo tempo você pode ver que entrou a maioria dos jogadores titulares. Não, só lembrando que gerou essa discussão do Bruno Henrique ter ou não entrado, ele jogou o segundo tempo, que o Henrique não jogou, então o Henrique não enfrentou ele. E o Diego tá falando aqui, Henrique, se não me engano, fez 5 gols, merece ficar pro modo 2. Não, ele já ficou, Diego. Pois em campos pequenos é xerife e bom na jogada aérea. Ele já ficou. Mas no Mamoré, né? Ele já ficou pro modo 2 no Mamoré. Não, para com isso, ô Diego. Na boa, velho. Na boa. Você quer contratar ele como atacante, tudo bem. Mas como zagueiro, não. Me ajuda. O Marcos tá falando aqui. Na terceira rodada, o nominho dele foi riscado na súmula do Henrique. Tá bichado. Tá rindo aqui. Então, Marcão, mas é titular. Ele só não jogou porque tá machucado. Mas é titular, Marcão. Tô achando que você tá fazendo isso, Marcão. Pro Mamoré ver isso aí, o pessoal lá do Mamoré... Achar que ele é craque. Não, achar que ele tá bichado mesmo, que ele tá ruim, e descontratar ele, jogar ele, e você tá querendo ele no Uberlândia. Tô achando que você tá querendo ele no Uberlândia, você e o Diego, pro lugar do Leonardo lá, né não? Gente do céu, o Henrique é um jogador que foi bem no Uberlândia, fez... No ataque, né? Fez gols no Uberlândia, mas lá atrás ele deixou a desejar, gente. Não, e vamos falar uma Tanto coisa, é que o Uberlândia vamos falar levou uma coisa gol também, bobo. né? Ele se destacou em um time que foi picho, né, gente? Ele se destacou entre os caras que não jogaram nada. Mas né? também, gente, tem um mérito dele, além dos Não, gols. claro, ele mas chegou não. reserva. Lembra? Ele era reserva. Ele chegou como reserva. Aí depois sim, ele conseguiu a titularidade e fez os gols. A torcida estava esperando muito dele. Ele, ao meu ver, fez bem o papel. Só que eu não confio nele jogando lá atrás. Eu acho ele lento. Só isso. Você não gosta dele lá atrás, não, Sérgio? Do Henrique jogando lá na zaga, não gosto. Gente, falando não. nisso, teve a Ele notícia prefere- agora que a ele gente prefere postou o Preto Marabá lá atrás. no canal SC, a saída do Ferraz. Isso. Ferraz, que chegou a participar de alguns jogos aí no início da competição, jogou contra o Uberaba, ele entrou no segundo tempo, deu uma dinâmica boa. É chato falar essa palavra boa, mas não adianta. Deu uma dinâmica boa no segundo tempo contra o Uberaba, depois ele entrou contra o Nacional,
também jogou bem contra o Nacional. Já contra o Vila, já não fez uma partida tão boa. E depois acabou sendo realmente não entrando mais nos jogos do Uberlândia. Teve um problema lá na região pubiana. Está se recuperando. E o Uberlândia Sport, vendo que ele não se recuperaria até o final da Taça Minas Gerais, liberou. Fez uma conversa com o jogador. Vai pagar ele até o final da Taça Minas, mas já está liberado. Não precisa mais ficar lá, que o negócio dele agora é só recuperação. Então não tem sentido o Uberlândia ficar gastando com moradia dele aqui para ele ficar se recuperando. Ele vai para a casa dele, da família dele, do pai, da mãe, vai se recuperar por lá. Eu acho que ele é um jogador, ele tem ele dá uma dinâmica diferente daquele time do Uberlândia, é um pouco diferente, mas depois que ele teve essa contusão, o futebol dele caiu demais da conta. Não sei se realmente seria uma boa mantê-lo aqui para módulo 2. Não sei se seria esse o jogador. O Hugo Veloso não é aquele cara de destaque ali no meio de campo, mas pelo menos ele está jogando direitinho, né? Não acho que ele está atrapalhando, mas também não acho que ele é destaque. Ele, para mim, seria um bom reserva, o Hugo Veloso. Hoje, para o módulo 2, eu não vejo o Bruno Veloso como titular ali da 10. Não vejo. Exatamente, eu também concordo com você. O Ferraz começou fazendo uma boa campanha, uma boa partida, principalmente em campo com as dimensões maiores, o campo, porque é um jogador mais técnico. Você pode ver que com a bola ali, onde que aquele campo, né, aquele tapete, ele desenvolvia muito... No Parque do Sabiá, né? Exatamente, ele desenvolvia muito bem o seu futebol. Você lembra que a gente tinha teoria que ele e o Bruno Henrique eram os jogadores de segundo tempo? Eles entravam no segundo tempo e o time melhorava? Exatamente. O Bruno Henrique já está provando o contrário, né? Ele está jogando bem mesmo. O Bruno Henrique, ele corre demais. Como jogador, ele é um bom velocista. Sabe, ele corre demais. Ele precisa melhorar, tem muitos fundamentos que ele precisa melhorar ainda. Mas é um bom jogador. Mas é o tipo do cara que talvez até pela idade, né, Sérgio, ainda tem que lapidar o menino, mesmo porque ele veio do Campeonato Amador, né? Então ele não tem tanta responsabilidade. Não acho que é questão de lapidar mesmo. Até o Arthur tá falando aqui, com a defensiva boa no Verde, foi algum tempo atrás. Vertinho era um volante mais recuado, Fernando, Carlão, ele gostava dessa zaga. Nossa, não para de ler esse negócio do Arthur aí. Para, vambora. Falar que o Fernando gostava do Fernando? E do Carlão. Pelo amor de Deus. Fernando, Arthur, como é que chamava? Canela o quê? Canela seca. Fernando, olha só. Arthur, o Fernando ele foi contratado pelo Minas Clube lá de Sete Lagoas. Ele é tão bom que não tava pegando nem banco. Um time da 3ª divisão. E você falar que gostava dele, Arthur. Não, me ajuda. Aqui, o que é o final que eu nem deixei se ler? Gostava da zaga, mais o Bruno, mais o Henrique. Nossa, quer que nós fique no modo 2 mais quanto tempo? Não, o Vertinho até concordo. O Vertinho, eu gostava do Vertinho aqui no Uberlândia. Eu achava que o Vertinho estava fazendo... Mas depois que ele machucou, né? Acabou não jogando esse ano, mas o ano passado o Vertinho estava jogando bem. Aqui não jogou acredito. Bem, o Vertinho jogou bem, foi emprestado pro CAP, bem. Né? Jogou bem também no CAP. Jogou, e no módulo 2 do ano passado ele jogou também. Tanto é que jogou bem que ele foi contratado pelo Ituiutaba e era também... Era titular, Marcão, o Vertinho? Porque você entende mais da Ituiutaba do que o... Vertinho era titular. Ele e o Joilson eram titulares lá. Apertando o Marcão. Mas assim, na boa. Carlão, já foi a época do Carlão muito tempo atrás, voltou para poder recuperar aqui e fez um pré-contratinho com o Uberlândia. Já não deu o que tinha que dar aqui o ano passado. Fernando Canela Seca fez um golaço contra o Uberlândia lá em Patrocínio. Nossa, um golaço de cabeça contra, que pelo amor de Deus. Nesse jogo ele fez 2 gols, né? Um a favor e um contra. E o Henrique é um jogador lento. Então, pra mim, por isso que o bom do futebol é isso, né? Que pra uns... Cada um tem uma opinião. Hein? Exatamente. Pra uns gosta, pra outros não gosta. Esses 3 zagueiros que você falou aí, eu queria eles tudo lá no Uberaba. Viu, Arthur? Na boa. Mas assim, cada um tem sua opinião, eu respeito sua opinião. Mas você falar que o Fernando é bom, que você gostava do Fernando, é porque você não quer ver o Uberlândia no módulo 1, não, na boa. E falar em Marcos, você tá falando aqui que gosta do futebol do Hugo.
que ele está jogando para o time. Não é o meio armador que gostaríamos, mas ajuda bem o time. Pode ser titular com outro meio mais criativo do lado. Marcão, módulo 2, nós não podemos errar mais. Módulo 2, nós não podemos errar mais. Marcão, Até por módulo isso que foi 2, feita a não Taça podemos, não podemos errar mais. Hugo Veloso, titular no módulo 2. Marcão, módulo 2, não podemos errar mais. Não sei se te responde. Por favor, repita mais uma vez. Módulo 2, não podemos errar mais. Obrigado, Porque Sérgio. são jogadores. O Hugo vai continuar pro módulo 2. Marcão. Concordo. Mas, Marcão, Você entendeu, né, Marcos? módulo 2 não podemos errar mais. Tá compreendido? Então, assim, Vertinho não vem. Entendeu? O Hugo, com certeza, eles devem. Com certeza. O Arthur falou assim, nossa, Sérgio, me arrebentou agora. Fernando Canela Seca. Mas ô Arthur, você lembra do cara, pelo O amor Arthur, de você Deus. tem que vir aqui para discutir com a gente aqui ao vivo, aqui que você vai ver. Nossa, Que pelo amor de Deus. E esse Fernando aí, pode contar não, né? Depende. Começou, termina, filho. Não vou contar. Fala mal da pessoa dele ou não? Fala mal. Não, então fala só do futebol dele, da pessoa, evita, por favor. Ó, não vou contar Quando não, for Arthur, assim, porque eu não pode, senão eu Quando vou for, preso. quando for assim, Mas- você arruma um nome fictício pra você falar. O Diego tá falando aqui que o Vertinho é uma boa, joga com raça e amor à camisa, podia vir. Ô Diego Franklin, Diego Franco. módulo 2, não podemos errar mais. Não, hoje eu vejo a dupla de volantes do Berlândia Sport como titular. Também vejo. Não, o, eu não o vejo. Álvaro e o Thiago Mariano. Não, o Thiago Mariano O ainda Thiago Mariano não é que ele erra passe demais. Tá derrapando, pra mim tá derrapando. Não, mas a questão é só os passes. Se ele começar a acertar os passes, ele na marcação ele é bom. Thiago Mas Mariano- eu vejo o Vertinho como um bom reserva, sim. Não, também vejo. Porque volante toma muito cartão, ô Sérgio. Mas o Volante Vertinho, toda hora gente, toma cartão. reserva, nós temos Renan Cuiabá. É bom Reserva, também, nós bom. pode colocar o Thiago Mariano. Vai trazer o Vertinho, aí vai mandar um desses caras Não, mas embora. volante tem que ter pelo menos 2 volantes. Tanto zagueiro volante tem que Renan, ter 2. Renan Cuiabá. E Tem o Thiago Não, Thiago Mariano. Que, já é titular. Tá, mas aí Seria põe ele na titular. reserva e contrata um pra Ah, titular. então você quer contratar E vamos outro. contratar um lateral esquerdo, nós temos o Glauber. Entendeu? Que serve de volante também. Que A serve de posição dele volante. é volante. Então, assim, Eu não vi ele eu não jogar vejo- de volante, o Glauber. Eu não sei. nesse último jogo. Eu não sei ainda qual que é a dele como volante. Qual não foi sei. o jogo que Ele ele deu jogou certo de- na posição de lateral esquerdo. Isso, ele deu Deu certo. certo. Só que ele é um exatamente. Ele ainda... Só que, igual eu tô falando pra você, o Vertinho, ao meu ver, é um bom jogador, também concordo, cara. Eu nem queria que ele tivesse saído do Berlândia. Também não. Eu fiquei chateado. Eu Quando também ele fiquei. saiu, eu escrevi pro Facebook dele. Falei, Vertinho, você não Não faz uma bobagem dessa, não. fica no Berlândia. Ele falou, não, eu tô saindo de lesão, fiz cirurgia, eu vou me recuperar no Ituiutabã e depois eu volto pro Berlândia. Eu mas acho aí que ele- agora mudou as coisas tudo, né, Vertinho? Mas assim, o Vertinho, não é ele mais tem o- mercado. O Vertinho tem mercado. Muito. Ele tem mercado, você entendeu? Até o Se próprio não de- Joilson, lá na URT, Com certeza. é perigoso se brincar os dois Se aparecendo brincar na os dois, URT. vai no RT, isso que eu ia falar. É O facinho Vertinho dos tem- dois. Mas aparecendo o lá. Vertinho pro Uberlândia, esquece. Ele não tá nos planos. Eu falo isso porque tô vendo os volantes que nós temos. E contratar Vertinho pro banco. Pro banco a gente já tem esses aqui, gente. Nós temos que contratar O hoje. cara que decide. Uberlândia A contratou o volante jogador. não é um cara que decide, né? Normalmente não. Não, exatamente. Mas é um cara que tá ali fazendo a parede. Então nós temos que... Hoje, gente, se o Uberlândia chegar amanhã e falar assim, ó, contratamos tal jogador. Se for jogador pra compor elenco, Tem que ser pra você já entrar cara, titular, né? É, lógico. Pelo amor de Deus. Ser Se for pra jogador compor pra ser elenco, titular. deixa o que tá aí. Pelo amor de Deus. Então, assim... E o hoje tá Vertinho difícil, tá fora. Sérgio. Por exemplo, as posições que o Berlândia tá precisando, na minha opinião, urgente, atacante. De área. Atacante. Principalmente o atacante de área. Eu falei de nome beirada, ainda tem o e meia Bruno também. Henrique. Meia tá faltando mesmo. Não, eu quero um meio, pois é, um meio e atacante. Mas eu ainda acho Eu que citei nas nomes. laterais, essas bolas não estão chegando ainda redondo também pro ataque, pra você falar. É, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar essa galerinha aí. E ainda acho assim, tem que ter mais um zagueiro também pra... Certeza. Um A zagueiro- espinha, né? Tá faltando a espinha ali. ó. Não, assim, eu gosto demais das atuações do Martoni. Galego, que começou mal nos amistosos, tá surpreendendo a gente, mas é posição que tem que ter jogador. Se der algum der cartão, tem que ter outro que entra ali.
A gente não viu, você que vai assistir agora o Boa e o Berlândia lá, você vai ver o Preto Marabá. Boa. Contra o Ituiutabana, pelo amor, nossa, ele entregou 2 gols. Nossa, eu me lembro. 2 gols. Ele entregou, sim, não tô falando gente, o cara pegou e passou, ele não. Ele jogou a bola, perdeu a bola, ele tava com a bola nos pés dominada, deixou o atacante vir tomar a bola dele. Acho que pelo menos o primeiro gol, tenho certeza que foi assim. Não, foi 2 gols. Foi 2 gols, sim, foi, né? Então, vai lá e faz gol lá. Vai lá e faz o gol. Então, me preocupa. Eu espero que o técnico Zé Humberto, não sei se a gente passou esse filme, o vídeo do jogo contra o Ituiutabana, passou? Passamos. Espero que ele tenha visto isso aí para ver que realmente Preto Marabá, nada contra a pessoa dele, a gente não critica a pessoa do jogador, mas ele assustou a gente jogando lá contra a Ituiutabana. A mim, eu fiquei preocupadíssimo. A gente não merecia ter perdido tão feio daquele jeito. Foram 2 gols entregues mesmo. Exatamente. Lá em Ituiutaba. Exatamente. E, gente, só falando aqui sobre esses jogadores, às vezes o pessoal que está acompanhando a gente fala assim, ó, o Sérgio não entende nada de futebol. Verdade, não entendo mesmo. Não, ninguém aqui é especialista em futebol. Cada um trabalha em alguma outra coisa, né? Exatamente. Sérgio é engenheiro, eu sou advogado, o Elson é empresário. Isso aqui é conversa de torcedor, Sérgio. Com certeza. Mas Se alguém quiser questionar a gente, o e-mail é canalec@gmail.com e nós estamos com participação aqui novamente aqui do Marcos, bate-papo. Contratou, Henrique, quer ver? Ô, Renata, sua camisa é preta, se for em homenagem ao Parmeira? Tá questionando aqui. É sim, uma camisa luto preta verde. de goleiro de manga curta, Marcos. Marca Camisa uma do pela- Berlândia Sport. Marcão apelou, perdeu, viu? E o Arthur tá falando um negócio pra você. Modo 2 não podemos errar mais, cara. Muito bem, Arthur. É isso Ano aí. que vem vamos mandar o Sérgio lá pro CT só pra falar essa frase pros jogadores. Vamos conquistar o campeonato só com essa frase. E tá rindo aqui. Mas, Arthur, é verdade. É por isso que eu venho falando desses jogadores. Henrique, Vertinho, Joilson, qual os outros você falou? Fernando, Canela E Seca. ele tá falando assim, ó, tô falando, eu quero o Daniel Moraes com a nova do Verdão, o Sérgio vai me contrariar falando que ele não vem mesmo. É só terminar de falar o zagueiro. Ó, Fernando, Carlão, são jogadores que é pra compor elenco. Então, assim... Não são diferenciados, né? Isso. Então, assim, o Berlândia não pode errar mais. Você entendeu? Temos que trazer jogadores para definir mesmo, para chegar ali e jogar. Você, eu e os outros torcedores, nós não vamos ver jogador de 10, de 12, 15 mil reais, não. Tem uma pergunta aqui do Diego. Até boa pra você, Sérgio. Depois você até responde ela também na próxima resenha. Nessa dá pra você responder e na próxima resenha mais ainda. Uhum. Porque o Paulão vai ser o artilheiro. Vai O ser titular do time agora, quarta-feira. Paulão, dá pra confiar? Ele disse que não foi nenhum. O Diego tá falando que não foi nenhum jogo. Portanto, ele não pode falar nada sobre o Paulão. Sua opinião, dá pra confiar no Paulão? Ou o Paulão foi uma ilusão que a gente teve? Gente, a questão do Paulão foi que o Paulão jogou, ao meu ver, o Paulão jogou no Boa. Nem Boa era, jogou no Ituiutaba. O time era o Boa, já estava em Varginha. Estava em Varginha, mas disputou aquele campeonato como Ituiutaba. Então ele jogou no Ituiutaba e foi, acho que foi artilheiro, se eu não me engano. O artilheiro. Ele é um jogador de área, a bola Sabe quem foi o vice-artilheiro? Quem? Não lembro. Diego Silva, gordinho. Nossa, meu Deus do céu. Então olha só, o Paulão jogou no Ituiutaba, a bola batia em todo mundo, só vai pra ele fazia gol. Não, e vamos falar a verdade, aquela chave do lado de lá era muito fraca. Pois é. Então assim, o Ituiutaba jogou esse módulo 2 e tava na Mas ele fez 2 gols no Berlândia, fez Paulão, jogando lá em É Varginha. por isso que o Paulão tá aqui hoje. O Paulão só tá aqui porque fez 2 gols no Berlândia. Eu acho que o Berlândia tem que parar de contratar jogador que fez gol nele, que não costuma dar certo. Pois é, então assim... Nenhum que eu me lembre. Marcão, você que é o Google ambulante aí, ó. Você que se lembra tudo de Uberlândia Sport. Você lembra de algum jogador que fez gol no Uberlândia, arrasou e veio pra cá e deu certo? Eu não lembro. Nem eu. A gente tem mania de querer buscar jogador no Uberaba que fez gol contra ele. Aquele Ferreira que tá aí, a única coisa que eu vi foi aquele gol, que ele nunca mais ele consegue chutar uma bola daquela, que ele chutou ali do lado direito com curva. Curva, né? O Marcelo Cruz, de 1,93 m, esticou mais 2 metros e não conseguiu catar aquela bola. Golaço. Golaço, a gente viu aquela bola fazendo a volta certinha. Eu duvido que ele faz um gol daquele. Nunca mais. É um jogador rápido, sim, é rápido. Não tão rápido quanto o Bruno Henrique. Ele vai assumir o papel do Bruno Henrique,
Mas ele veio pro Uberlândia Esporte com aquela referencial de ter feito um gol no Uberlândia. Isso. E o que mais que ele fez? Nada. Então, assim, falando do Diego, eu não confio no Paulão. Eu não tinha trazido o Paulão. Só que o Paulão veio, o Uberlândia recuperou ele, de repente libera o Paulão, ele vai para um time que vai jogar contra a gente e arrebenta de novo contra nós. O Arthur tá falando que o Paulão pra ele é igual o Peri. Também veio do Boa e foi muita propaganda. Exatamente. Paulinho é o artilheiro do Boa na Série C. Eu lembro Arthur, desses você jogadores tá sendo que... cara, meu amigo. Você também tá pensando... Não é só o Uberlândia, não. Você tá querendo puxar o saco do Sérgio. O Sérgio é... Não, e deixa eu só confirmar uma coisa aqui pra você, Arthur. O Diego, ou melhor, o Daniel Moraes não vem para o Uberlândia. Isso é fato, ele não vem. Só que eu também queria ele aqui no Uberlândia. Eu também queria. Só que ele não vem. Se eu for comparar hoje Daniel Moraes com Charles e Leonardo, Nossa. eu acho ele muito mais jogador que os dois. Com certeza. O Leonardo veio com o nome de artilheiro do campeonato amazonense, mas cadê? Diga, Welles. Não, esse negócio de jogador que faz gol no time, depois vai, que o time contrata achando que vai fazer a mesma coisa, não é só com o Uberlândia que acontece. Não é nem zoação, Sérgio. O Sérgio é palmeirense, ele vai lembrar disso. O Marcelo Ramos, quando jogava no Cruzeiro, cansou de fazer gol no Palmeiras. Meus colegas meu palmeirense sempre reclamava disso. Nossa, foi lá, não fez eles nada. contrataram o Marcelo Ramos, não fez nada no Palmeiras. Então não é o Uberlândia que acontece isso. É que de repente o jogador não, mas com o Uberlândia acontece demais, cara. Com o Uberlândia é demais. Falando desse Daniel Moraes, foi o único jogador daqueles 5 contratações que o Moacir Júnior pediu naquela época que jogou alguma coisa aqui, que fez até gol. Foi o único. Entendeu? Mas ele estava vindo, acho que era do Ipatinga, tinha jogado do Ipatinga, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Ex-jogador de Ipatinga, ele veio com aquela fama, né, de jogador de Série B. Tanto ele como o... Caramba, aquele Rinaldo, é um jogador que... O Rinaldo veio para se tratar, né? Então, o Uberlândia só fazia isso, né? Então, gente... Pelo menos no segundo trimestre parou isso, né, gente? Fica tratando jogador. Então, agora o negócio é o seguinte... Falar em tratar jogador, não é que parou, né? O Ceará machucou jogando aqui. Não, mas nesse caso ele já estava aqui. E né? o Ceará já voltou a jogar com bola. Já participou de treinamento hoje. Hoje alguma coisa... O Ceará já voltou a jogar com bola, já está treinando. Uberlândia, vi alguma coisa falando sobre então, isso. Ceará que é um lateral esforçado, né? Já liberaram ele para ele trabalhar com bola. Só Exatamente. Que o Ceará hoje é o terceira opção para lateral direito. Temos quem? O Edivan, que é o titular. Depois o Lucas, que foi contratado. E o Ceará. A meu ver, o Ceará é um jogador bom, mas eu não acredito que o Ceará continua no Uberlândia Esporte mais não. Módulo 2 eu acho que não. E a questão do Ceará no primeiro semestre deu até uma certa... Não sei se a palavra é dó, mas ele jogou só na lateral esquerda, né, Sérgio? Ele não jogou nada dele, jogo algum, né? Rapaz, esse negócio de dó, teve uma vez que eu falei de dó e apanhei feito um condenado. Então nunca mais eu falo desse negócio dó de jogador, rapaz. Que dó de jogador, caramba. Eu não tenho dó de jogador, não. Inclusive, não. Gente, no final do ano agora, eu quero ver se eu faço um apanhado dos resenhas do ano. Vou pegar os melhores momentos. Vou transformar uma meia horinha aí de as discussões que teve aqui. Vamos pra fazer um programa legal. Ô, galera. Não, mas vamos só falar aqui antes que o Sérgio tem que se despedir da gente. Sérgio, arbitral marcado do módulo 2 agora. Quarta-feira. Pra quarta-feira. É um absurdo. Eu posso até falar disso antes claro, de você concluir? Por favor. Eu acho isso um absurdo. O nosso presidente, Guto Braga, na boa, você mostrou que não tem moral nenhuma na Federação Mineira de Futebol. Nem o presidente do Uberlândia Esporte teve, né? Mas assim, você podia pelo menos ter tentado mudar essa data do arbitral. O arbitral vai ser no dia do jogo embora o Uberlândia não precisa. Mas imagina se o Uberlândia precisasse ganhar esse jogo ou empatar esse jogo para continuar na Taça Minas Gerais. Imagina. Então assim, você não teve peito para enfrentar a Federação Mineira e mudar esse jogo para um dia antes ou um dia depois. Porque o Boa conseguiu mudar os jogos dela do jeito que ela quis. E esse é o arbitral, esse você tinha ali o papel para chegar e falar assim, não, o Uberlândia não pode jogar porque tem o arbitral. E eu vou estar lá presente, o meu gerente de futebol vai estar lá presente, meu diretor de futebol vai estar lá presente, então o Uberlândia não pode jogar nesse dia. O senhor não fez nada. O Uberlândia vai jogar. Graças a Deus que o Uberlândia não precisa desse resultado para poder continuar na Taça Minas Gerais. Mas, ao meu ver, foi um fraco, viu, Guto? Foi um fraco.
E graças a Deus, né? O Bruno Henrique não vai sofrer assédio lá em Varginha, né? Isso que eu ia falar, tem isso também, né? Eu fiquei no meio desse Bruno Henrique lá e sofri assédio dos irmãos Moraes, que ele botou aquela zaga do Boa no bolso, né? Nossa, que correria que ele aprontou. Aprontou uma ali, correria ali com a zaga do Boa. Tinha um jogador Bateu do Uberaba, cabeça. Tinha um jogador do Uberaba, um zagueiro, que eu até tava achando bom esse zagueiro jogar, Max. Falei, não, esse zagueiro podia jogar no Berlândia. Mas o que o Bruno Henrique fez com ele ali, eu falei, nossa, se tiver mais dois Bruno Henrique, 3 Bruno Henrique no campeonato, vai acabar com esse jogador. Eu já até desanimei dele por causa disso. Gente, se tivesse mais 3 Bruno Henrique, a gente tava no Berlândia tá bem, viu? Sim, né? Não, mas aí... Se minha avó tivesse roda... 4 rodas, ela era um Jeep, né? Então, assim, o Bruno Henrique é jogador bom, é velocista, mas tem muita coisa que precisa melhorar. Não é esse craque também não. Falando do arbitral. Do arbitral. Então, a forma do campeonato continua a mesma. Vai ser feita uma primeira fase com 2 chaves, 6 equipes de cada lado. Não significa que tem que ser regionalizado, vamos até entrar nessa discussão aí. Mas são 2 chaves. 2 de cada equipe se classificam para uma próxima fase, que é um quadrangular. Todos os times jogam entre si de novo nesse quadrangular. E os 2 melhores se classificam para uma final e já se classificam para o módulo 1. Esse é o módulo 2 que teve agora em 2012 e vai acontecer de novo, não tem jeito de mudar a fórmula de disputa, vai ser de novo agora em 2013. Agora, até teve um internauta, acho que é João Paulo, questionou essa questão da fórmula de disputa. Para ele não acha interessante fazer uma fórmula regionalizada. Ele acha que deveria ser feito um sorteio para fazer essas chaves. É bom e pode ser perigoso também. Não, Imagina uma chave com Ipatinga, Democrata, Federação Governador Mineira. Valadares. Olha, Ipatinga, Democrata, Governador Valadares, Uberlândia, Uberaba, URT e Mamoré. Pensa numa chave, cai no sorteio uma chave igual essa. Nossa, aí é a da morte, hein? Não, pelo amor de Deus, eu acho que são as 6 equipes favoritas para subir. Eu não vou falar que é Uberlândia e Ipatinga, não, mas essas 6 que eu falei, Democrata, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Mamoré, URT, para mim são as favoritas. Pois não é. sei porque eu não vi nem Minas nem Guaxupé jogando. Eu vi. Diga. Vixe, a mãe. Só isso que eu te falo. O único jogador, não sei como é que ele ganhou. Não sei como que ele tá na final, não sei. Você fala do Minas. Do Minas e do Guaxupé. Você viu o Guaxupé jogando? Eu vi, ganhou de 5-1 do Nacional lá dentro do Uberabão. Fui lá, o time deles é assim, limitadíssimo. Ganhou no erro do Nacional. Numa bobagem lá não posso nem falar do zagueiro Alex, porque é genro do nosso treinador. Mas foi o Alex jogou aqui? É genro do Zé Humberto. Não vamos entrar nas partes íntimas do pessoal, não. Então, aí eu vi eles jogando lá, tem um camisa 10 deles lá, bonzinho de bola, acho que é alemão que chama. Mas o time do Guaxupé não me assusta em nada. Pelo que eu vi jogar, não me assusta em nada. O Minas, muito menos. Eu acredito que eles fizeram aquele time Minas para disputar esse campeonato. Tava esperando nada com aquele time. E aí Ituiutabana simplesmente deu de braços dados, né? Essa vaga. Agora, a Federação Mineira nunca que ela vai fazer esse sorteio, porque, primeiro, regionalizar por causa de custos, isso aí todos os times vão pedir. E segundo, classifica 2 de lá, 2 de cá, joga entre si e 2 sobe, 2 faz a final e 2 sobe. Então, assim, todo jeito eles vão jogar entre eles. Não é que vai medir força de lá, medir força de cá e depois vão bater, não. Porque vai classificar 2 dessa chave, 2 da outra chave, joga ali e sobe. Então, esquece, nem se a Federação Mineira colocasse isso lá em votação, não receberia nenhum voto. Pode ter certeza que será regionalizado aqui e regionalizado lá. Agora, qual é o 6º time que vai vir para Uberlândia? Eu não sei, de repente é um Formiga que pode vir, porque eu estava contando com o Ituiutabana, por exemplo. Eu acho que vai ser o Guaxupé. Mas o Formiga é mais perto que o Guaxupé. Guaxupé é uns 350 quilômetros daqui. Não é não, cara. É. Gente. Depois você virou ali de Franca,
Já tá pertinho ali, é perto da divisa. Não, eu conheço demais Guaxupé. Ó, Vou você calcular entra em aqui. Franca, entra ali perto de São Sebastião do Paraíso e entra. Até São Sebastião do Paraíso é 350. Então pra lá dá mais uns 70 quilômetros, dá uns 400 e poucos quilômetros. E até... Então eu acho que... O Formiga, não sei também. Eu acho que pode ser o Formiga que vem pra cá, não sei. Não sei, sinceramente eu não sei. É complicado, a distância ali, Uberlândia e Formiga também não é perto Esse não, arbitral Sérgio. foi marcado. não é perto mesmo não. Aí você tem que passar Bambuí, Arcos e sumir lá pra Campos dentro. lá. Altos, né? É longe. Não, Campos Altos já ficou lá atrás. Lá pra trás, né? É, Pois Campos Altos, Bambuí, Arcos, ter aí noção. depois é Formiga. Ó, distância Uberlândia e Formiga, 419 quilômetros. Isso. Uberlândia e Formiga. Agora vamos ver aqui, O Guaxupé vai ser 400 e pouco também. Eu acho que é 300 e pouco, mas vamos confirmar aqui, pera aí. É. Então, falando de arbitral, tem que fazer o arbitral porque, né, é praxe. Mas não vai mudar nada. Porque é de 2 em 2 anos que eles, né, decidem, que eles mudam o jeito de jogar, não é isso? A formação. Porque antes era 4 times que classificavam. Foi por isso que o Boa hoje está no módulo 1. Sérgio, se fosse igual 2 hoje, quilômetros mais perto. O Guaxupé? É. Meu Deus. Só que a diferença é que até Franca é pista dupla, né? É. Não, até Franca é pista dupla não. Pista É. dupla foi só até ali. Até pra frente de Não, mas ali em Garapava, Brodowski ali você não vira pra Franca com pista dupla, não? É, mas eu viro ali em Aramina e pego aquelas estradinhas de pista rural, aquela cidade rural. Não, mas estrada boa, só que é cheia de curva, mas pra não pagar pedágio. Entendeu? E por onde eu faço, então vai dar uns 20 km a menos. Por onde eu vou. Não, mas aqui eu não tô falando que vai por esse caminho, não, hein? Ah, tá. Não, entendi. Ele aqui, ó, caminho aqui pra Guaxupé, vai Tuverava, Aí, ó, aqui em Garapava eu já viro pra vira dentro aqui, ó, vira depois Batatais. Pois é, quando eu vou pra lá, volta aqui. Quando eu vou pra lá, eu vou aqui em Garapava, viro sentido Cristais Paulista, passo em Franca e vou em São Sebastião Paraíso e volto. Então o meu caminho é mais perto ainda. Então, Entendeu? Guaxupé é mais De perto. repente pode tomara que seja o Guaxupé. Eu prefiro o Guaxupé do que o Formiga, porque o Formiga é um time embaçado, né? Nossa, e lá é torcida Não, e a pavora. E lá Pavora é sim, a torcida alçapão. fica muito perto, né? Próximo lá no. Como é que chama aquele estádio deles lá? Elias Pedro, não é? Arbex, não? Elias Arbex. Elias Arbex. É um negócio assim É mesmo. o estádio deles lá. E olha só, o Guaxupé na final do módulo 2 colocou 700 pessoas. Eu acho que vai quase ninguém lá no módulo 2, então não, né? Meu Deus do céu, pior, não sei. Então, as pessoas lá em Formigas gostam mais de futebol. Eu até prefiro que seja o Guaxupé. Se o Uberlândia subir, passar a primeira fase, aí sim ele vira favorito. Hoje eu não vejo o Uberlândia como favorito, não. Esse time que você falou do Mamoré aí tá pesado, hein? Time forte. Time forte. Uberlândia pode pôr as barbas de molho, que esse time do Mamoré é forte. O RT contratou o Luiz Eduardo, que é um cara acostumado com o módulo 2, foi campeão com o Araxá. Vai trazer jogadores bons, mas dessa vez ele está sem o Marcelo Araxá, que foi o cara que montou realmente aquele time lá do Araxá. Tem patrocinense que sempre tem parceria com outras equipes, parceria com o Santo André. Prefeitura bota dinheiro lá no time da patrocinense. Tem o Uberaba, que não está tão bem, está sem patrocínio. Mas o Uberaba na Bacia das Almas sempre consegue também fazer boas equipes. Dá para chamar assim de o grupo da morte, hein? Se for um grupo regionalizado aqui. Com certeza, com Aí certeza. fica a questão até saber quem que vai cair nesse grupo. Nossa, pior, hein? Se você pegar, por exemplo, Berlândia, Uberaba, Mamoré, RT, Patrocinense e Guaxupé, em tese, porque futebol Hoje- não tem esse negócio de tese, Hoje era Uberaba, é Patrocinense e Guaxupé. em tese, né? Em tese. O Uberaba você está falando por causa do futebol que ele mostrou no. Tô falando pelo Na futebol, Taça Minas, né? exatamente, pelo futebol que mostrou. Mas não significa necessariamente. A arbitragem aí pro jogo Boa Uberlândia já está decidida. Vai ser o Antônio Márcio Teixeira, árbitro da Federação Mineira, auxiliado pelo Flamarion Sócrates da Silva Vixe a mãe. e o Júnior Antônio da Silva. Esse Flamarion gosta de apitar jogo do Berlândia, né? Com bandeirinha, no caso. Ah, meu Deus, quase todo jogo esse Flamarion tá, ué. Ele já
Ele já participou de muito jogo do Uberlândia Sport. Ele e esse Júnior também, já bastante. Antônio Márcio também, já vários jogos. Aliás, esses árbitros da Federação Mineira não muda muito, né? Mesmo, tem jeito. Aliás, em um dos pedidos do Ângelo, que ele vai fazer lá para a Federação Mineira, é a Federação Mineira bancar as despesas de arbitragem. Pergunto, alguém aqui acredita que vai dar certo? Vai. Vai sim. Vai. Tá. Até o Vander estava falando assim que nessa reunião a primeira coisa que chega lá é o presidente do sindicato dos árbitros. E a primeira coisa o presidente do sindicato já fala: olha, eu quero que dá um aumento aí das taxas de arbitragem aí, tá pagando pouco para os árbitros. Diz que todo mundo na hora concorda. Ninguém tem coragem de discordar. E olha, quanto mais longe é a cidade de Belo Horizonte, maior essa taxa. Com certeza. O Uberlândia é um dos que mais se fode nisso aí. Eu não tenho Por isso que a Tuiutaba não quis subir, mano. Não, mas o Tuiutaba mesmo na segunda divisão, ela paga a taxa de arbitragem caríssima. Paga, então. Por isso que eu tô falando, por isso que ela não quis subir. Mas hoje eu vi uma postagem da Ituiutabana. Eles vão disputar o Campeonato Mineiro de Juniores. Mas tomara. Vamos fazer. Soltaram essa daí, ou seja, o projeto continua. Coisa boa, cara. Salvo engano, você não consegue disputar o Campeonato Mineiro de Juniores apenas. Você tem que entrar com pelo menos 2 categorias. Só os juniores não dá, tem que ser 2 categorias. Tem que ser pelo menos 2 categorias para juntar as equipes. Elas vêm um ano só com 2 equipes economizar, né? Eles costumam fazer isso aí para. A Federação Mineira também aceita só uma categoria disputar? Eu acho que não. Só uma colocação não, eu falo do Marcos assim, aqui, ó. jogar só com juniores, ou só com juvenil, ou só com infantil, pode? Não tem que ser 2 categorias, não? Só uma colocaçãozinha do Marcos aqui, o Formiga foi rebaixado este ano. Na verdade, as equipes que estão disputando o modo 2... Formiga foi rebaixado? É o Tricordiano, Democrata de Governador Valadares. Verdade, gente, foi mesmo. Mamoré, Ipatinga, o Minas, o Poços de Caldas, Social, o Guaxupé, Patrocinense, Uberaba, Uberlândia e o RT. Tem Formiga mesmo não. É verdade, o Formiga foi rebaixado, ué. E Não é mesmo. o Arthur tá falando, não sei se Obrigado, a gente concorda. Será que a gente não acha mais Brunos Henriques aí nesses campeonatos amadores? São jogadores que podem ser mais baratos e que podem surpreender. Olha, no amador sim, se a Liga de Futebol de Uberlândia, a LUF, se ela trabalhasse realmente mais forte em base, né? Não sei se eles dão tanta ênfase nas bases. Tem uns campeonatos juniores lá. Não sei se realmente tem algum grande jogador. Não sei de algum que saiu para um time grande. O problema é, aqui, principalmente na nossa região, é justamente o amador, né, que toma esses caras. Vão pagar esses jogadores, que uns Bruno Henrique da vida aí, o valor que eles vão ganhar no Uberlândia Esporte Clube, por exemplo, e eles não vão precisar treinar, eles não vão precisar viajar, eles podem trabalhar, ter um outro trabalho secular. É difícil arrumar esses caras justamente por causa disso. Em outras regiões é mais fácil, porque o jogador ele visa a carreira de jogador de futebol. Na nossa região, o pessoal visa o emprego, e visa um emprego de jogador. Eles visam o dinheiro, é um emprego ali. Você tem que saber qual que é a intenção do cara, né? Se o cara tem intenção de carreira ou se ele quer só jogar bola. E eles nem concorrem, é difícil o Uberlândia Esporte concorrer com o amador, em termos de salário. Não tem jeito. O Diego ele tá falando aqui, ó, que ele acha que vai ser o Guaxupé, porque o Governador Valadares até Guaxupé dá 764 quilômetros. Mas é o Guaxupé mesmo, o Formiga não tá eu esqueci que o Formiga caiu exatamente. O Poços que o Marcos está falando que é um pouquinho mais longe. O Poços é depois de Guaxupé, para frente. Então o Poços vai estar na outra lá. Mas é mais pista dupla, né? Dá para ir com... Você pegar para Poços de Caldas, você vai com pista dupla até Ribeirão Preto. Depois tem mais 250 quilômetros, eu acho. Isso. Mas você pega só 250 quilômetros de pista simples, né? Eu pego bem 280 menos. De pista dupla e eu pego bem menos, que eu vou pra dentro ali, mas a estrada é boa, gente, muito boa, só que tem muita curva. Ônibus preferem ali a Anhanguera por causa disso, porque não tem tanta curva. Aí eu já fico bem mais perto,
Não pago o pedágio e a estrada é muito boa e menos movimentada. Então, com certeza vai ser o Guaxupé mesmo que vai estar na nossa chave. Uberlândia, Uberaba, o RT, Mamoré, Guaxupé e Patrocinense. Guaxupé e Patrocinense. E do lado de lá, que também não é um grupo fácil, Poços de Caldas, Democrático Governador Valadares, que conseguiu acesso ano passado, né? Exatamente. Minas. O Minas, o Social, Tricordiano, Tricocô. Exatamente. Tricocô. Tricordiano. Faltando uma, né? Tá faltando uma. Patinga, fala aí. Ipatinga. É Exatamente. O o time que tá, de lá também não tá fácil não, gente. tá as duas chaves realmente difíceis e não significa que passou a primeira fase que vai ser conseguiu acesso na segunda não. Aí que o bicho vai pegar mesmo. Eu penso que o Uberlândia tem que manter essa base que tem hoje, fazer umas 4 contratações, igual te falou, que não pode errar mais. Uberlândia, não pode errar mais de jeito nenhum. Não pode errar mais no módulo 2. Mas tem que deixar uma bala na agulha guardada para a segunda fase de tomar jogador de outras equipes. Tem que fazer isso. Não adianta pensar que vai dar certo. Eu acho que tem que ver exatamente o que eles vão definir no orbital. Até quando, né, que vai poder... Vai ser esse modo de disputa assim? Não, até quando que vai poder contratar jogador no módulo 2. Isso é definido no orbital. Mas o Uberlândia já tem que guardar um pouco de bala na agulha para conhecer o campeonato. Lógico que tem que entrar forte, mas tem que ter bala na agulha, porque se precisar no final, o time não pode enfraquecer não. Tem que pensar em contusão, pensar em cartão, isso tudo aí prejudica. Eu sou contra contratar jogador para a segunda fase. Eu acho que tinha que contratar jogador antes de acabar a primeira fase. Porque aí é muita sacanagem. Aí de repente tem muitos jogadores que terminou o Carioca, terminou o Paulista, terminou os outros, vai lá, ou às vezes o time lá não vai cair nem subir, ou vai cair, já vai dispensar jogadores, vão lá e buscam esses caras. Entendeu? Então, a meu ver, não podia contratar ninguém para a segunda fase. Mas olha, o Boa subiu em 2011. Por causa disso. Ele mudou o time completamente. Exatamente. Mudou praticamente os 80%. Só o Paulão e o Olívio que ficou naquele time. E o técnico Nedo. Do começo do campeonato até o final. Ficou Paulão, Olívio e o Nedo. O restante mudaram todos. Aliás, o Boa subiu graças ao Mamoré, né? Foi. E graças também, na época, subiam 4. Para a segunda fase, né? Passavam 4 times. Hoje é só 2. Passavam 4. Porque se fosse igual hoje... Não tinha não. Não, mas o Boa, ele estava, salvo engano, com 5 pontos atrás do Mamoré. O Mamoré precisava de apenas 1 ponto em 3 jogos e não conseguiu. E o Boa conseguiu. Exatamente. E passou, e depois o Boa conseguiu classificar em 4º. Exatamente. Na Bacia das Almas, mudou o time completamente. Já colocou o time que ia disputar a Série B do Brasileiro. Aí matou todo mundo. Aí acabou. Foi campeão ainda. Ainda foi campeão ainda com aquele time que custou classificar para a segunda fase. O primeiro jogo deles aqui contra o Araguari, eu fui lá ver o jogo. Seu Edilson, né? Meu Deus do céu. Eles ganharam de 1-0, um erro bizonho do zagueiro do Fluminense. Aí eu falei, nossa Deus, esse time não vai passar da primeira fase. Aí o que deu? O duro foi aqui dentro do Parque Sabiá, a galera gritar eliminados para eles. Vocês lembram disso? Lembro. Lembra? Depois eles gritaram pra nós também. Pois é, depois eles contaram. É bravo. Mas paciência. Gente, complicado. as minhas últimas palavras são que, repito o que eu falei aqui, no módulo 2, em questão de contratações, o Uberlândia não pode errar mais. Se vocês quiserem me ajudar a repetir essa frase sempre, a gente vai falar isso. No módulo 2, o Uberlândia não pode errar mais. Pergunta que não quer calar. Na Taça Minas pode, Serginho? Na Taça Minas pode. Na Taça Minas ainda pode, ainda está tranquilo. Não, mas você tem razão. As minhas palavras são essas. Espero eu poder estar presente no jogo lá em Varginha. Não vai ter jeito de você ir embora não. Tá começando a chover aqui, o Sérgio. Não, então, eu espero estar presente lá em Varginha e vou falando novidades para vocês. O Sérgio aí. que inovou tecnologicamente a resenha, que esnobou a gente com tablet. Abraço, a gente está com os velhos e dinossauros notebooks aqui. E foi um tablet da Apple ainda. Você acha que chegou com... É um iPad. Quem pode, quem não pode, é iPad. Obrigado a participação do Sérgio aí. Sérgio.
Sérgio tá com compromisso aqui, vai ter que sair agora. Ok, então. É bom, a gente vai continuar então falando aqui, ó. O Uberlândia Sport aí vai jogar agora na quarta-feira contra o Boa lá em Varginha. E o Sérgio falou que tem algumas opções aí, ele até escalou a equipe titular do Uberlândia Sport. E na opinião dele, eu vou repetir porque às vezes tem pessoas que escutam, outras que não. O Uberlândia deve jogar com Jonathan, Edivan, Preto, Marabá e Galego, Glauber, o Gian e o Renan Cuiabá, Hugo Veloso Ferreira, Charles e Paulão. Ele diz que o Charles vai jogar. Eu vi o Charles não treinando na sexta-feira. O Charles estava sentindo alguma coisa. Mas se não for o Charles, pode ser o Felipe Gouveia, que deve entrar ali na equipe. Tem as outras opções? Tem. Por exemplo, ele pode colocar o zagueiro Rafael Dias para jogar. Eu não vi esse zagueiro jogando. Ele foi apresentado aí, mas não vi ele jogando. Tem o Gian também, que está sendo cotado para a posição de volante. Mas o Gian é da categoria de base, o Elis. Ele como zagueiro, eu não confio muito. No Júnior eu não estava confiando muito, não. Mas ele já chegou a jogar até de volante lá no Juniores. Então eu acho que ele, na posição de volante, ele atua melhor. Aí é um jogo que pode e deve fazer teste também, né, Renato? Então, tem que aproveitar pra ele isso deve esse jogo entrar aí. com essa equipe aí que o Sérgio realmente falou, né? Mas, por exemplo, o Ferreira no lugar do Bruno Henrique, mas pode ser que ele coloque o Robinho, que é lateral esquerdo, que vai jogar como meia. O Robinho entrou contra o Boa jogando como meia. O meu único medo, vou te falar a verdade, nesse jogo é o seguinte: o Uberlândia vai lá, perder com um placar meio desagradável, Nossa, e a torcida do Uberlândia desanimar. Só isso. Mas a torcida do Uberlândia acho que ainda nem animou, já animou? Tem isso também, né? Mas acho que tem que deixar bem claro pro torcedor que esse jogo tá em time reserva pra lá. Vamos falar isso, porque se perder, normal. Você vai perder pra um time de Série B e ir lá na casa dos caras. Não, mas não pode perder de prejudicar. goleada, né? Não, mas não pode perder de goleada. Se for um resultado simples, até que não tem problema. Que a torcida não vai pegar no pé. O meu medo é só esse. E outra coisa também, imagina se o Uberlândia pega o Boa na final. E o Boa vai jogar com o time da Série B. Agora acabou, né? Se o Uberlândia perder de goleada lá o primeiro jogo, ficamos 3-0. Não pode também. A torcida não vem assistir a final aqui, não vem mesmo. Isso aí é fatal. Eu até penso que o Uberlândia, se quiser fazer uma renda, lógico que é melhor decidir em casa, mas era melhor ele começar fazendo o primeiro jogo aqui, para não correr esse risco. Tá com medo do Boa? Gente, é óbvio que o time do Boa tem mais elenco, tem jogadores melhores, estão disputando um campeonato de nível melhor. Tem mais dinheiro. O que não significa também que possa ganhar de goleada da gente. Ele pode até perder para nós. A motivação de jogar Série B com televisão, transmitindo ao vivo é uma coisa, e jogar Taça Minas Gerais. Não, e o outra, canal além ser disso, transmitindo é outra. Né? Além disso, tem outro detalhe também, né, Renato? Você falou de motivação. Tá no final do ano. Os jogadores deles lá já estão cansados. Estão jogando desde maio, né? Pois é, então. A Série B começou também. em maio. Já tem aquele fator motivação que você falou mesmo. Não é a mesma coisa. Não, e outra, uma coisa é disputar uma Série B, que você está passando em televisão, que todos os times da Série A estão vendo. Queira, não adianta falar bobeira ou não. Time de Série A se reforça com o jogador de Série B, sim. Claro. Isso é a coisa mais normal do mundo. E essa motivação é diferente de jogar uma Taça Minas, que não vai passar na televisão, que o outro time do outro lado é o Uberlândia, que não vai contratar esses jogadores da Série B. Eles não têm que mostrar nem pro Uberlândia Sport, nem pra torcida do Uberlândia Sport que eles são bons de bola. E outra, será que eles sabem que eles vão continuar ano que vem para disputar uma Copa do Brasil? Contrato vencendo, jogadores que quase foram rebaixados na Série B. E outro, o Ituiutaba não vai torrar o dinheiro dele no Campeonato Mineiro. Você pode ter certeza disso, que ele não vai torrar. Ele vai jogar o módulo 1? Vai. Mas pode ter certeza, com um time bem mais fraco do que esse que hoje está jogando a Série B. Joga para não cair só. A intenção dos irmãos, eles não estão nem em Campeonato Mineiro, você quer saber. Se cair no Mineiro, eles não estão preocupados. A intenção deles é continuar na Série B do Brasileiro. Isso aí. Dinheiro, né?
É o que dá dinheiro. Eu acho que é, salvo engano, mais de R$ 1 milhão. Só a cota de televisão. Você consegue patrocinadores, que os patrocinadores pagam para aparecer na televisão. Eles conseguem coisa de mais de R$ 2 milhões para disputar a Série B. E hoje eles estão lá em Varginha com a prefeitura bancando toda a estrutura, hotel para jogadores. Então, olha, não sei se realmente eles vão estar com essa empolgação toda de jogar no Berlândia Sport, de fazer... Lógico que todo jogador quer um título. Quem não quer ser campeão de alguma coisa, levantar uma taça. Mas depois já está cansado no final desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que a motivação dos jogadores do Berlândia Sport é maior. Estou falando isso aí na teoria do achismo. Também não sei te falar. Vamos ver aqui opiniões de alguns internautas aqui, ó. O Marcos está falando que o Vila pagou 3 meses de salários atrasados aos atletas e funcionários hoje. E o Vila, olha que o Vila está parado muito tempo, né? Aí, tudo Vila... bem, pagou, estava atrasado. Cadê aqueles milhões da prefeitura lá que entra? Não sei. Tá vendo? Nós perguntamos lá no Poço Piranga. É o que eu falo, Renato. Às vezes sai boato aí que a prefeitura tá dando tanto, tá dando isso, tá dando aquilo. Não é bem assim que funciona. O Arthur tá brincando aqui, diz que agora ele vai comentar que o Sérgio foi embora, ele não vai zoar ele. Com os jogadores Fernando Canela Seca, que ele quer que joga lá. Arthur, o Sérgio não tá zoando, não, ele tá falando sério. Realmente o Fernando Canela Seca, eu também não queria ele de volta, não. E o Arthur tá perguntando agora, vocês estão falando uma coisa séria. Não, nós estamos falando sério desde o começo, Arthur. Cadê a torcida do Berlândia Sport? Eu conheci um tempo atrás, tá vergonhoso o público nessa Taça Minas Gerais. Arthur, não é só com o Berlândia Sport, não. Você pode ver essa Taça Minas Gerais. O Berlândia Sport tem a maior torcida da Taça Minas Gerais. E olha que a torcida do Berlândia Sport é a mais ridícula de todos os tempos do Berlândia Sport. Eu acho que só perde para aquela Taça Minas Gerais de 2006, quando o Berlândia entrou com o time de júnior. Igual a gente comentou, final, Guaxupé e Minas, 700 e poucos pagantes. Você via o Uberaba, Berlândia e Uberaba. O maior público da Taça Minas, 1.200 torcedores, pagantes. Lá em Uberaba, Uberlândia, clássico, não deu 100 pessoas. Então, tem que ser repensado o futebol, ou essa da teoria que o ingresso tem que ser mais barato, tem que ser preço popular. O Wes fala R$10, eu acho que tem que ser 5. Não, ontem, pra quem eu acompanhou o Campeonato Brasileiro... Só para pagar a despesinha mínima. Ah, mas tem despesa do... Gente, não tem jeito. Essa despesa aí de arbitragem, de custo de jogos, vocês têm que dar um jeito de bancar um patrocinador só para isso aí. Não, e para quem acompanhou o Campeonato Brasileiro de ontem, o São Paulo, que já praticamente estava na Libertadores, a torcida de São Paulo não vai em jogo que não vale nada, não vai, eu conheço. Colocou o ingresso a R$10, deu 62 mil pessoas. O maior público, né, do campeonato. O maior público do campeonato. É simples. Você tem que é muito melhor você ter muita gente no estádio ganhando menos do que você ganhar aquele mesmo com menos pessoas. Te pergunto, por que no amador tem mais patrocínios? Tem público? Tem público. Tem público. Por que tem público? É de graça. E além de graça, o que tem no estádio? Cerveja. O Berlândia pode ter que pensar, ou ele quer arrumar patrocinador, ou ele quer levar torcedor. E para arrumar patrocinador, ele tem que ter torcedor em campo. Torcida, o cara tem que falar, ele vê o estádio e fala, opa, tinha 5 mil pessoas lá assistindo o jogo, vale a pena patrocinar esse time. Exatamente. Mas não, quer achar que a torcida tem que patrocinar o time. Não vai patrocinar, não vai, e eu não concordo que se você for cobrar, eu vou além, Renato, se você cobrar R$5, não vão só aquelas mesmas pessoas, vai mais gente sim. Claro o cara já leva filho, já leva amigo, paga até ingresso pro outro. Não, o cara que tem um pouco mais de dinheiro paga. Eu conheço amigo que paga. Não, eu vou além. Criança até 7 anos não pode pagar ingresso. Tem que ser de graça. Por quê? O filho vai, o pai vai e leva a criança, que ela não paga. Ou até de repente o filho vai uma vez, o pai quer ir de novo. É simples, cara, é muito simples. Não é só pagar meia, não, tem que pagar nada, né? Não pagar nada, não tem que pagar meia, não pagar nada. Até 7 anos não tem que pagar ingresso. Eu também acho que é um absurdo isso aí, criança não tinha que pagar nada. É um erro do Berlândia Sport. A gente faz parte da Sação Verdão, a gente tem que propor isso aí, Welles. Não, e o Evandro tá até falando aqui. Evandro, abraço, meu amigo. Abração, Evandro.
criança, além dela, ela não vai pagar nada, só que ela vai comer cachorro quente, ela vai tomar refrigerante, ela vai consumir. Realmente, as coisas que mais consome em jogos é criança. Vai querer Criança comer uma pipoca, É de graça, vai vírgula, querer não é comer bem um de graça. cachorro quente. Não, algodão doce não tem. O Odilon tá falando do algodão doce, mas lá no jogo não tem, não. De repente ela Tem pipoca e cachorro quente. De repente você vende uma camisa lá, porque a gente vende camisa no estádio. Então, É é verdade. interessante ter a criança lá. Realmente, isso aí tem que ser uma coisa pensada. Tem que trazer. Por que a torcida do Santa Cruz enche como é que chama lá o estádio deles? Barradão é do Vitória. Esqueci o. Qual que é o nome do estádio de Santa Cruz, Evandro? Ajuda a gente aí. Responde pra nós aí, Evandro. Estádio Santa Cruz, os aflitos não. Arruda, isso. Valeu, Evandro. Obrigadão, Evandro. Por que eles enchem lá? Porque o ingresso é quase de graça. É a maior torcida, mas se você for ver a renda dos jogos deles, não corresponde com o dado. Mas eles ficaram com a fama de ser um time com torcida. Há 2, 3 anos e atrás... qual patrocinador que não quer patrocinar um time assim? Não, há 2, 3 anos atrás, quando o Mineirão lotava com os jogos do Atlético, tinha ingresso de R$1. R$1. Por isso que E o povo vai. fica falando, é a massa atleticana. É o preço. Tem essa. Com R$10 você leva 10 pessoas lá, né? Não adianta você Até achar... o Odilon falou que até mendigo ia. de repente ganha moedinha ali, né? Pra ver o jogo, né? O cara catava o dinheiro no semáforo ali, as moedinhas juntavam e entravam no jogo. Porque futebol é esporte popular, gente. Não pode ser caro. Gente, antes da gente concluir a resenha, só falar que existe uma proposta aí do Uberlândia Lobos, através do seu presidente, o Giovanni, o Tiquim. Ele fez uma proposta do Uberlândia Esporte, e essa proposta de que o Uberlândia Lobos usar o escudo do Uberlândia Esporte nos jogos do futebol americano. Não sei se é futebol americano ou rugby. Eu não sei se tem alguma diferença. Futebol americano. Futebol americano. Por quê? Hoje no futebol americano tem o time do Corinthians, tem o time de São Paulo, Botafogo. tem o time do Botafogo. Os times estão sendo essas equipes do futebol estão sendo representadas por equipes de futebol. Então a ideia do Uberlândia Lobos é representar o Uberlândia Esporte Clube. Segundo o que está sendo passado aqui, o Uberlândia Lobos teria uma visualização, seria conhecido mais também nacionalmente, porque isso aí passa até em televisão, esses jogos aí do futebol americano, né? O Diego aqui tá falando assim que o Morumbi encheu porque foi estreia do Ganso. Não foi por isso. E o Arthur tá falando aqui, concordo que o preço tem que ser mais baixo mesmo. Às vezes ele chama amigo para ir no estádio e eles quase querem bater nele quando fala o preço do ingresso. Realmente isso aí tem que ser levado em consideração. Aí o Evan tá falando aqui que o futebol americano, o Band Esportes passa o Campeonato Brasileiro. O Band Esportes. Band Esportes. É verdade. O Diego ali tá falando aqui que aquela eliminação do Uberlândia pro Funorte espantou, a fase do Uberlândia é boa, mas que ele já tá na semifinal, ele vai, que já tá chamando os amigos dele para assistir o Uberlândia. Então essa questão aqui, voltando ao assunto dos Lobos, né, futebol americano, está sendo analisado pelo departamento de jurídico do Uberlândia Esporte. Se realmente o Uberlândia Esporte não tem nenhuma despesa, for só para divulgar a camisa, não tem problema nenhum. O que não pode é o Uberlândia ter que tirar dinheiro do bolso para bancar time de futebol americano. Isso eu também não concordo, não. Tem alguns detalhes mas aí que tem que ter cuidado, né? Tanto para o Uberlândia Esporte como o marketing, quanto até para o próprio futebol americano, que vai ter uma torcida do Uberlândia Esporte. Às vezes até Inferno Verde, que gosta de diversificar os esportes, ela não gosta só de futebol, né? Gosta de basquete também, né, Wesley? Vai não. Ela poderia até ir lá não vai acompanhar o futebol americano também. Não vai não. Por que não? Teria um jogo Uberlândia e Corinthians. Não vai. Você acha que não teria um... 3, 4 caras. Não é basquete, é 3, 4 caras. Tá certo. Então é isso aí. Vamos ver, não está nada definido ainda, é só um pedido da equipe do Lobos. Você tem conclusões, por favor, aí, Wesley, só pra gente encerrar aqui mais um capítulo da resenha. Não, só deixar que semana que vem a gente tá aqui. Eu vou tentar fazer, se a gente faz, até comentei já pro final do ano, um especial com os melhores momentos do resenha durante o ano. Essas discussões que a gente tem, as piadinhas que conta, quero ver se eu consigo fazer um amontoado, uns 30 minutos aí. Fazer um especialzinho. E torcer, né, pra que o Uberlândia tenha um bom resultado lá contra o Boa.
Quando eu digo bom resultado é empate, não é a vitória. E esperar a Federação Mineira marcar as datas das semifinais, né, Renato? Boa noite. Boa noite a todo mundo, obrigado a quem acompanhou, aos internautas que participaram, aos que assistiram a gente pelo mundo inteiro aí. Segunda-feira estamos de volta. Não vamos transmitir o jogo Boa e Varginha, então quem quiser acompanhe pelos rádios que estão dentro do site do canal EC. Se você subir o menu e você vai ver lá as opções rádios, você acompanha todas as rádios de Uberlândia e vai ter que acompanhar por aí. E ao final do jogo vamos ver se a gente consegue colocar o resultado aí o quanto antes possível. Então, boa noite a todo mundo, muito obrigado e até a próxima segunda, se Deus quiser. Um abraço a todos, tchau.